Lição 6, o tema é a desconstrução da masculinidade bíblica. Eu sei que esse é um tema meio espinhoso, então só para explicar para os irmãos como que vai ser. São 3 lições seguidas nessa toada. Hoje nós vamos falar de masculinidade. Domingo que vem, a gente vai trazer a lição sobre feminilidade. E daqui 2 semanas a gente vai falar sobre transgenderismo. Então são tópicos extremamente relevantes para a sociedade de hoje. E o que eu quero trazer para os irmãos é uma reflexão para a gente começar a perceber, na luz da palavra, como que nós, como cristãos, temos que nos posicionar e enxergar isso. Eu não quero que essa seja uma aula monólogo, até porque esse é um tópico que todo mundo aqui tem uma experiência, tem uma vivência, ou já percebeu certos comportamentos na sociedade de alguma forma que pode enriquecer essa discussão. E o que eu acho que é importante também dizer é que o que eu vou falar aqui como base de masculinidade não é a opinião do Luiz. A gente vai ver nós vamos ver o embasamento bíblico, o que quer dizer masculinidade, e nós vamos tentar trabalhar com algumas concepções erradas do que às vezes a pessoa lê a Bíblia, interpreta de uma forma errada e como que isso também afeta a sociedade nos dias de hoje. Bom, obrigado. Então vamos começar no começo, Gênesis 1. A gente vai ler 3 versículos em Gênesis 1 e vamos ler outro versículo em Gênesis 2. Bom, então Gênesis 1, versículo 26 até o 28. Ou não sei, mas eu vou ler aqui. Gênesis 1, dos versículos 26 até o 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então esse é Gênesis 1, 26 até 28. Aí a gente vai lá para Gênesis 2, versículo 15, que é o texto áureo da nossa lição. O versículo diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o labrar ou para o cultivar e o guardar ou proteger. Então, por que esses versículos são importantes? Então, para a gente fazer uma introdução, vamos dizer, para colocar todo mundo no mesmo patamar aqui, na mesma página. É um assunto muito carregado hoje. Quando alguém fala de masculinidade, já vem aquela visão do pessoal levantando o piquete, brigando, masculinidade tóxica, machismo, aquela gritaria que a gente vê na sociedade de hoje muito forte, no século XXI principalmente. E isso, como a gente vai discutir hoje, a gente vai perceber que é uma estratégia de Satanás, que foi ali, começando ali nos anos 60, 70, quando começou aquela libertação sexual dos hippies e tudo, e foi deteriorando os valores sociais que agora, 50 anos depois, a gente tem às vezes que parar no lugar e discutir o que é homem e o que é mulher. E isso às vezes é uma discussão que talvez 30, 40 anos atrás era tipo, não, homem é isso, mulher é aquilo, que não havia nenhum tipo de medo. E hoje em dia, se vocês podem ver às vezes político na televisão que pergunta e fala assim: o que é mulher? E a pessoa meio que e você vê que chegou a esse ponto. Então, como a gente tem feito aqui, a gente teve nos últimos meses também com as crianças principalmente, começar a ensinar e falar assim: vamos trazer para o básico. E é aqui que a gente está mostrando. O que a gente está vendo aqui está em Gênesis 1 e 2. Ou seja, qualquer pessoa que vai começar a ler a Bíblia, e isso está aqui, está na Torá também, então para os judeus é a mesma coisa. Quando você começa a criação, já existe ali Deus trazendo e falando o seguinte: existe um mandato para o homem. Eu vou falar aqui de masculinidade, porque na semana que vem a gente vai ter aula sobre a feminilidade, mas tem que entender que no começo, quando Deus criou, aqui no versículo 27, ele fala: Deus criou macho e fêmea. Então existe uma distinção entre homens e mulheres. De novo, gente, não é então homem só pode fazer isso, mulher só pode fazer aquilo. A gente não está entrando nesse mérito. A gente está só colocando a base. Deus criou homem, macho, Deus criou mulher, fêmea. São 2 coisas distintas, com definições e papéis distintos, e que isso é uma coisa que existe desde a criação do mundo. Não foi criado no século XX
pelos homens machistas e brancos e patriarcais e coisas assim que a gente ouve muito nas notícias hoje. Tá bom? Então, existe essa separação. Não existe separação no sentido de distinção de maior e menor. E aqui na Bíblia só diz, Deus criou macho e fêmea. E Deus deu 3 funções básicas aqui no caso para o homem, que é, no versículo 26 fala que é o dominar, né? Que aí no caso seria o liderar. Então essa é a função do homem que você tem que liderar. E no versículo, em Gênesis 2,15 fala que Deus colocou o homem no Éden para fazer 2 coisas, que é cultivar ou lavrar, né? Ou seja, você fazer, desenvolver, crescer, frutificar. E a outra função é guardar. Então o papel do homem é proteger, prover, que seria esse caso do cultivar, e liderar. Esses são os 3 pontos, ou os 3 mandatos que são mandados bíblicos. De novo, não estou aqui falando, não estou entrando em mérito, e eu estou sendo bem cuidadoso aqui porque eu sei que é um assunto pesado, mas o mandato bíblico é esse, não tem discussão. Ah, mas Luiz, não tem problema, pode falar que todo mundo é crente, não tem problema, não sei o que. Eu falo, mas a questão é que se nós não tivermos esse tato de entender como que o mundo está enxergando isso, quando a gente chega lá fora e alguém levanta alguma coisa, às vezes não tem discussão. Porque hoje, se eu chegar e falar assim, olha, Deus criou homem e mulher, eles são diferentes. Ah, misógino! Daqui 2 semanas a gente fala sobre transgenderismo. Ah, você é transfóbico porque você está falando isso. Só existe 2. Não, absurdo, transfóbico. Ou seja, a gente está tentando discutir coisas básicas. E aqui é mais para preparar a igreja para saber como que a gente entra nessa discussão do lado de fora. Eu acho que aqui na Alemanha, Berlim principalmente, que é um lugar bem libertino, por dizer assim, essa questão de expressão sexual e tudo mais acontece de uma forma muito aberta e muito clara para todo mundo. Só que, pelo menos abertamente, que nem acontece às vezes nos Estados Unidos, que você vê isso entrando dentro da política, dentro da mídia, de uma forma quase que obrigando, principalmente as novas gerações, a meio que falar assim, ó, né, como o pessoal fala, gênero é um espectro. A gente vai falar isso em 2 semanas, né? Não existe gênero, é um espectro. Então você está nesse espectro em alguns lugares, que é um assunto ainda mais carregado do que esse. Né? Paz. Então eu quero trazer essa definição básica aqui para que a gente não perca esse foco. Tá? Então, Deus criou homem e mulher, tem um mandato divino que é para o homem exercer, e a gente vai trabalhar e conversar hoje. O que significa dominar ou liderar? O que significava talvez quando foi escrito para o povo de Israel naquela época era uma coisa, na época de Cristo era outra, e hoje pode ser outra. Porque a sociedade ela altera, e às vezes o papel de um líder altera também, mas não muda, de novo, o embasamento daquilo que Deus criou, certo? E aí, vamos dar uma lida também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12, só para mostrar também a outra questão que eu tinha mencionado, sobre a questão de igualdade, ou questão de equalidade, né? Então, em 1 Coríntios 11, versículo 12, na verdade vamos ver o 11 e o 12, né? Depois a gente volta mais em detalhes. No versículo 11 está assim, todavia nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então o que a gente está tentando passar aqui? Não sei se todo mundo aqui participou, mas alguns meses atrás, o presbítero Diego deu aqui uma aula sobre casamento, igualdade e tudo mais, e falou um pouco sobre isso, sobre a questão de que perante Deus existe 2 funções diferentes que são complementares. Então isso não quer dizer, o homem, como o homem é o líder, é o cabeça, ele está aqui em cima e a mulher está aqui embaixo. Não é isso. Não é isso. Existe uma autoridade, só que essa autoridade, como de novo o presbítero Diego falou, a mulher tem que ser submissa ao homem, mas o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então é aquilo que a gente discutiu aqui. Se o homem está disposto a morrer pela mulher, a mulher não tem problema nenhum em falar assim, estou submissa a você. Eu entendo que o que você está liderando, como está baseado no que Deus disse, vai ser o melhor para mim e para nossa família. Então existe isso. Desde a fundação do mundo, Deus falou assim, está aqui criado uma estrutura, um mandato que existe. Certo? E aí a gente começou a falar sobre as características, né, da masculinidade bíblica. Né? Então a gente falou Gênesis 2,15 sobre cultivar e guardar, ou seja, cultivar que é frutificar, é fazer realmente prover, gerar essa provisão para casa, ou para a família, ou para a esposa e de repente para os filhos também. E a questão da proteção, né? A questão de guardar.
aqui existe uma passagem também em Efésios, vamos dar uma lida lá rapidinho. E eu estou passando um pouco rápido nesse começo, mas eu prometo que a gente vai mergulhar um pouquinho mais. Está lá em Efésios 5, vamos ler do versículo 28 a 30. Que é justamente isso que a gente está falando. Ó. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como as seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então aqui, né, na verdade, de novo, a gente está entrando um pouco na questão relação entre homem e mulher, que é para dar esse embasamento, mas está mostrando o quê? Que o homem ele exerce o seu papel, aqui nesse caso, existe uma contraparte na mulher. Então tem essa distinção. Obviamente que isso entra em alguns pontos que a gente vai discutir agora na segunda parte, que é mais problemática, que é quando você exerce o seu papel de acordo com o que está escrito na Bíblia, existem em alguns casos abusos, excessos e tudo mais que também, de acordo com a Bíblia, você tem que corrigir. Então, se eu fosse falar aqui, né, talvez fazer a primeira pergunta assim para os irmãos quem acha ou quem acredita que existe de certa forma uma estrutura machista que acontece na sociedade? Existe um certo machismo? Existe algum... A gente vai entrar nesse negócio meio cabeludo, gente, mas eu quero entrar porque assim, a gente tem que entender como o mundo está. Existe, tá? A segunda pergunta é, se existe algo machista, quem que é a maior vítima disso? Quem acha que é mulher? Eu acredito que é os dois. Tanto um homem como uma mulher sofre. É esse o ponto que eu quero falar. Porque hoje, como aula sobre masculinidade, eu quero falar um pouco sobre os impactos dessa estrutura. E de novo, eu estou usando machista de uma forma bem ampla, gente, tá? Então, eu quero falar isso de uma forma mais ampla para explicar porque, como machismo também... o machismo afeta a mulher? Com certeza. Mas existe essa deturpação do mandato bíblico gerou o que a gente chama de machismo. E aí, mais recente, agora no século XX, gerou também o feminismo. E eu sei, de novo, eu estou andando em casca de ovo aqui porque eu sei que fala isso, o pessoal já quer levantar o piquete, né? E eu quero explicar por quê, tá certo? Então a gente todo mundo concorda que existe, né, uma estrutura, não estou falando estrutura governamental, mas existe um valor machista pelo fundo, que às vezes coloca o homem numa posição mais superior, pelo menos enquanto nós crescíamos. Talvez na sociedade de hoje eu quero discutir um pouco que talvez isso já mudou um pouco, não é tanto como era quando a gente era menor. E que as vítimas disso, sim, as que são mais claras são as mulheres, mas que os homens também sofrem muito por decorrência disso. E que tudo isso está ligado, de novo, eu estou reforçando muito claramente, porque isso houve uma deturpação do valor divino do que deveria ser a masculinidade e, como a gente vai ver na semana que vem, a feminilidade. Todo mundo, até o momento, ninguém querendo levantar e tirar a pedra do lado, estamos todo mundo do mesmo lado por enquanto? Tá certo? Não, porque é importante a gente mencionar isso, porque lá fora é uma frase que você falou errado, o cara já te jogou no lixo, falou assim, esse aqui odeia mulheres. Se eu falar uma coisa assim, dependendo da audiência, a pessoa fala assim, esse cara não gosta de mulher, ele falou que feminismo é uma coisa ruim. Entendeu? E aí do outro lado você tem o homem que não, mas eu sou um homem feminista. E eu quero falar também um pouco sobre isso, como que isso também é uma deturpação do papel do homem na sociedade. Quer dizer que você não é a favor da igualdade? A gente vai mostrar que aqui na Bíblia os valores igualitários já vêm de Deus. Você não precisa gerar alguma coisa dessa forma, certo? Então existe a distinção, nós percebemos que tanto o macho como o fêmea vieram de Deus, a gente viu aqui em 1 Coríntios. E existem algumas características, né, que a gente vai perceber do homem. A gente falou sobre do mandato, sobre, de novo, cultivar, proteger e liderar. E sobre a liderança especificamente, né, a gente percebe que durante, de novo, Gênesis, Deus atribuiu ao homem dizendo assim, olha, lidera, nomeia a criação, né, dê o nome aos animais, prepare tudo, ou seja, existe já essa posição. Mas, Luiz, no século XXI, homens e mulheres trabalham, sim, ninguém está entrando nesse mérito. Quando Deus falou a questão da provisão, é o seguinte, quando Deus fala que o homem é responsável pela provisão,
Ele está falando o seguinte: mesmo que não seja você que trabalhe, mesmo que seja sua esposa que esteja trabalhando, se Deus vai olhar para a tua casa e falar assim, ó, sua casa não está sendo bem provida. E você não pode falar assim, mas é minha mulher que não ganha dinheiro. Deus vai cobrar isso de você, como homem, mesmo se você fica em casa e sua esposa está trabalhando. O inverso é, a responsabilidade pelo lar, de novo, não é limpar a casa, não é nada disso. A responsabilidade pelo lar, pela harmonia do lar, é da mulher. Mesmo se é o homem que está em casa cuidando de tudo e a mulher está trabalhando, se o lar não tiver uma harmonia, as coisas funcionando de forma correta, Deus vai cobrar da mulher. Porque o mandato não muda de acordo com a sociedade que você está inserido. Ele não muda de acordo com o tempo que está acontecendo. O mandato de Deus ele é perfeito por toda a criação até o fim da história. Todo mundo está junto? Conseguindo? Então existe esse papel. Deus disse, olha, o homem tem que prover, o homem tem que proteger, o homem tem que liderar. Quando a gente fala da liderança masculina, né? Aí entra naquele ponto, de novo, vamos voltar lá para 1 Coríntios 11. Versículo 3. Está escrito assim, ó, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Tá? Então, existe essa questão de mostrar como se fosse uma hierarquia. Ah, isso quer dizer que Deus não fala com as mulheres? Não. Isso quer dizer que Deus não usa mulheres? Não. Acho que o congresso na semana passada lá da CIB viu claramente que não é dessa forma. Temos as reuniões aqui, inclusive hoje é o culto da CIB, eu sei que estamos falando sobre isso no culto da CIB, foi meio assim, mas de forma alguma, isso não isenta o relacionamento da mulher com Deus, não isenta o papel, a forma como Deus usa a mulher, mas o que Deus está dizendo aqui, pode falar. Mas por que algumas igrejas não aceitam a mulher como pastor? A gente está entrando numa questão doutrinária, certo? Então assim, aí a interpretação bíblica, tipo, por exemplo... Mas na Bíblia ele fala alguma coisa? Então, quando você vai lendo na questão de, principalmente quando Paulo vai falando as instruções para a igreja, eles têm essa questão que fala assim, ó, na igreja a mulher não fala. Tem essas questões também que, né, tem alguns versículos ali que o pessoal, principalmente vamos supor, presbiteriano, algumas das igrejas mais clássicas, elas falam, olha, baseado nisso, mulher não tem função na igreja. Algumas batistas também são dessa forma, mais tradicionais, que falam, ó, mulher pode ajudar na igreja, tem função, mas não assume cargo de liderança na igreja. Tem essa questão. Algumas outras igrejas, como a Assembleia de Deus, têm a visão que a mulher pode assumir uma unção pastoral também. Agora, discutir qual que está certo ou está errado, tudo mais, não está escrito aqui na Bíblia assim, está aqui escrito, a mulher não liderará nada, porque também tem embasamento bíblico explicando de mulheres que lideravam pequenas igrejas que estavam surgindo naquela época. Fala de Priscila, fala de a própria Lloyd, a avó de Timóteo, que eram pessoas que faziam focos por pequenos pontos de pregação, que eram igrejas da época, que eram liderados por mulher. Então, dos dois lados, existem gente usando argumentos bíblicos para defender uma coisa ou outra. Isso, na minha visão, né? Pastor, você pode me dizer que se eu estou no caminho errado, mas assim, isso não é diferença de embasamento de fé, isso é diferença de interpretação em questão de organização de igreja ou costume e tudo mais. Calvinismo e arminianismo, por exemplo, os dois têm embasamento bíblico para explicar o que eles acreditam, mas a base da fé é a fé cristã. Então, aí existe uma questão que, na sua fé, quando você estuda na Bíblia, interpretando, porque assim, eu já conversei com mulheres que dizem mulher não tem que ter papel de liderança na igreja, já conversei com mulheres que acreditam nisso. Falo assim, olha, não me diminui em nada disso. A mulher fala assim, eu não estou me sentindo inferior, mas eu acredito, porque ela lê na Bíblia, ela interpreta assim, que mulher não tem que ser pastora, mulher não tem que ter cargo de liderança na igreja. E eu já conversei com mulheres também e falo, não, mulheres que inclusive são pastoras, são muito usadas por Deus e tipo, tá do outro lado. E aí entra o ponto seguinte, as igrejas que eu digo, aí dentro da visão que a gente tem, as igrejas que cortam qualquer possibilidade da mulher trabalhar na igreja, eu entendo pela interpretação bíblica um equívoco, tá? Porque a mulher pode sim trabalhar na igreja. A questão toda que pega das igrejas que põem mulheres como pastoras, tá, da igreja, entra um pouco em conflito justamente com a lição de hoje. Porque se pela
ordem que Deus estabeleceu do homem liderar, como que a mulher pode liderar sobre o homem? Entende? A questão é, hoje, por exemplo, no Ministério Madureira, que é o que a gente está hoje, a gente tem pastoras, mas não a mulher ser pastora e o homem não exerce nada, entende? O Ministério Madureira hoje ele faz o seguinte: o homem é consagrado a pastor, aí a mulher vem a missionária e, no caso, dependendo do trabalho dela na igreja, de acordo com todos, ela chega ao pastorado também. Sendo que a gente não vê, e aí pela lição de hoje a gente entende que não seria uma atitude muito correta botar uma mulher liderando sobre o homem, já que a função do homem é liderar. Entende? Entende onde eu quero chegar? O que a gente entende é, não há problema nenhum em uma mulher ter uma função, por exemplo, a CIB está sob a liderança de mulher. Entende? Só que a CIB está até a liderança de uma mulher, só que está sob a liderança de um ministério. Entende? Isso não impossibilita nada da mulher exercer cargo, desde que ela esteja sob uma liderança. Entende? O que não pode é o seguinte: como que aqui a lição de hoje está falando que eu sou o cabeça do meu lar. Certo? Eu sou o cabeça do meu lar, eu sou o líder do meu lar. Nosso amado acabou de ensinar e explicar que, ó, Deus vai me cobrar se a provisão do meu lar estiver escassa. Né? Deus vai me cobrar, porque é minha função prover para o meu lar. E aí entra um pouco em contradição, né, esse lance de tipo, já que eu sou o líder do meu lar, como que eu posso ser liderado pela minha esposa sendo pastora? Sim, eu entendo. Entende? Então, assim... Pois é, mas esse é o ponto, entende? Agora, por exemplo, os dois são os líderes, e aí é o que ele falou, é uma questão doutrinária, não se aplica à função do homem como provedor da casa, porque hoje eu acho que a lição ele pega mais sobre esses usos e costumes que está na sociedade hoje, não na parte doutrinária de uma hierarquia eclesiástica, entendeu? Isso aí é um outro assunto doutrinário, que eu acho que foge um pouco da nossa lição de hoje, entendeu? Mas é mais ou menos nessa linha de raciocínio que a gente entende. Mas aí, então, tipo, a mulher então não pode ser líder numa empresa? Não tem nada a ver, a gente está falando de hierarquia eclesiástica. Então, é que, assim, eu vou colocar um contraponto aqui, mas a gente vai mover porque, assim, eu quero mostrar dois pontos que existem nessa discussão que são problemáticos. Primeiro é o seguinte: existe uma coisa chamada anacronismo e uma coisa chamada atemporalismo. Anacronismo é, eu pego um conceito que foi escrito numa época, numa cultura, num momento, e tento aplicar isso para hoje como se fosse a mesma coisa. E aí você vai ter problema. Onde a gente vê esse problema acontecendo? Onde a gente vê esse problema acontecendo? Quando alguém chega e fala assim, não, ó, porque eu estou vendo aqui ó, que Jesus era feminista. E aí acontece, o conceito de feminismo não existia na época de Cristo. Então você tenta fazer essa análise é uma análise anacrônica, ou seja, você está tentando aplicar um conceito do século XX numa coisa que aconteceu no século zero. Ah, mas isso sempre dá errado? Não, nem sempre dá errado, mas você está tentando induzir da mesma forma como eu já ouvi gente também dizendo, né? Que ele faz uma análise e fala o seguinte, não, é o contrário. Né? Você olha e analisa na palavra, por exemplo, aí não vamos entrar nesse vespeiro, mas falando assim, gente falando, Jesus é de direita, Jesus é de esquerda, você vê o pessoal falando isso em vários lugares. Esse conceito não existia naquela época, não tem como você aplicar, tanto que alguém de direita consegue explicar porque Jesus é de direita, alguém de esquerda também vai te falar que Jesus é de esquerda. É uma discussão perigosa. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, e o atemporalismo que eu estava falando antes tem conceitos que são eternos, eles se aplicam durante todo o tempo. Como o pastor falou, essa postura seria uma postura mais doutrinária. Por outro lado, a gente pode falar, essa diretriz, quando Deus deu, não tem nada a ver com igreja, ou com empresa, ou com nada disso. Sim. Não tinha igreja. Não existia. Então isso era uma... Mas aí, assim, é muito confuso porque você está acabando de falar, a gente lá não tinha, agora tem. Sim. Mas por que a gente não pode viver como está acontecendo com Deus? Tipo assim, eu não estou concordando.
Eu não sou Eu entendo o que feminista, você está entendeu? falando. não Eu entendo. Tem muita coisa que eu não concordo. Sim. Mas tem coisas que eu não concordo que é o lado machista. Então, não faz sentido. Submissão quer dizer o quê? Por exemplo, a Carol... Aceitar tudo por É, por quê? Porque a submissão é assim, a mulher é submissa ao marido, respeitando a autoridade que Deus deu para o homem, como sacerdote do lar, provedor e tudo. Sim. Isso é ser submissão, não é ser empregada, não é estar embaixo dos pés. Então, se Deus levanta uma mulher na autoridade, na unção de fazer, e o marido a abençoa, porque ele reconhece a unção que Deus deu sobre a mulher ela não saiu da submissão do marido. Muito pelo contrário. O marido, ele continua provedor, apoiando, porque sabe que a mulher tem um chamado que ele não tem. A gente sabe disso. Eu conheço vários, vai pregar e o homem está junto, ele vai pregar. Ela nunca saiu sobre a submissão, ela não perdeu o olhar, se ela tem a visão bíblica, que o meu marido é o meu líder. E o marido tem o prazer de abençoar a mulher no ministério dela, que ele não tem. Então, submissão é isso. Eu aceito a responsabilidade, a autoridade que Deus deu para o homem, por isso que a mulher tem que ser submissa. A mulher aceitar o que o homem tem, o que Deus deu, e aí para cada um, como diz a palavra, o Espírito dá a cada um a medida que ele quer. O motivo que eu estou tentando mencionar isso é isso, porque vai ter uma questão que são interpretações, de novo, doutrinárias. Por exemplo, da mesma forma como você vai ver interpretações em empresas. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, 20 anos atrás, eu tinha um chefe que ele falava, eu não contrato mulher. Que se você pensar isso nos dias de hoje, é tipo absurdo alguém falar isso. Mas 20 anos atrás, ou seja, pouco tempo atrás, ele não contrata mulher para trabalhar. Não, por quê? Ah não, porque ela vai engravidar, não vai estar aqui presente, não sei o quê, blá, blá, blá. Ou seja, ele tinha essa forma, que aí entra naquilo que a gente está falando de novo, da questão do machismo, que já, né, que foi uma deturpação desse papel, né? Eu acho que a questão de igreja, mise-en-scène e tudo mais, acho que como minha mãe falou ali, tipo, existe exatamente isso, que Deus às vezes dá um ministério. Todo mundo aqui conhece mulher que tem ministério que às vezes o marido não tem o mesmo chamado. A Joyce Meyer, essas irmãs que realmente pregam e falam tudo mais, e tem o marido apoia em oração e está junto, e quem aparece. Então, de novo, quando a gente fala de liderança, não é quem aparece. Liderança não é quem está na frente. Da mesma forma como provisão. Provisão não é exatamente quem está trabalhando e trazendo o dinheiro. Isso é uma coisa que começa a existir no mundo de hoje. Porque o que acontece? Não, o homem perde o emprego, como já acontece, infelizmente isso acontece muito, o homem perde o emprego, a mulher assume o papel de provedora da casa, só que acontece o seguinte, a responsabilidade ainda tem que ser do homem. E aí a mulher às vezes entra nessa posição e acontece duas coisas. Em alguns pontos a mulher começa a humilhar o marido, que agora eu ganho, você não fica quieto, aí eu mando em você. Ou o que acontece às vezes é o oposto, que o homem começa a ser violento contra a mulher, porque ela está ocupando o espaço dele. Agora, se o homem tem consciência que se o meu papel de provedor significa apoiar a minha esposa a trabalhar enquanto eu não tenho emprego, enquanto eu não consigo trabalhar, mas eu apoiando a minha esposa e trazendo provisão para casa, eu estou sendo também responsável pela provisão. Esse cenário aconteceu comigo. A gente veio para a Alemanha, só minha esposa trabalhava. Eu ficava em casa, eu levava a Júlia para a creche, eu fazia comida e tudo, mas em nenhum momento ela deixou de entender que, olha, você é o cabeça da casa. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, o que você acha? Você acha que é certo? Você acha que não é? Entendeu? Então, é o que a nossa irmã disse sobre, assim, ser submissa é simplesmente entender a posição do marido, independente da situação atual em que vivem no lar. Entendeu? Que é o que ele está dizendo. Então, a gente viveu aqui, a gente está há 6 anos na Alemanha. 3, 4 anos, eu não trabalhei, eu só estudei. E minha esposa que sempre trabalhou e manteve a casa, entendeu? Mas em nenhum momento ela entrou nesse ponto que o Luiz falou. Falou, não, agora eu estou mantendo a casa, então tu vai fazer o que eu mando.
Se alguém conhece, porque eu conheço 2 exemplos que foi assim. Um exemplo, eu vou dar os 2 exemplos que eu ouvi. As duas, conhecia as moças desse relacionamento, estavam casadas, o marido estava fazendo um mestrado, foi para a Austrália fazer o mestrado com a esposa, e a esposa foi para ir com ele. E ela tinha trabalhado com Jocum, comunidade ribeirinha, ela sempre fazia essa parte assim, social, ela era formada em Direito. Um dia chamaram o orientador do mestrado para jantar lá, aí ele começou a conversar com ela, e falou assim, nossa, mas você é formada em Direito? Sou. Ah, você conhece alguma coisa lá da Amazônia? Ah, já passei um tempo lá e tudo mais. Nossa, eu vou te colocar em contato com uma professora da universidade que está procurando alguém com esse perfil. Colocou em contato com essa professora, ah, você não quer fazer um doutorado com a gente? Aí aconteceu, agora ela está fazendo doutorado e o cara está fazendo mestrado. Eles se divorciaram, ele bateu nela. Começou a ter isso por quê? Porque, não. Agora, ela, e a posição dela nunca foi a posição do tipo assim, agora eu sou doutora, você é mestre aqui. Mas seria uma competição. Então, na verdade, a gente monta essa competição. Mas isso é a deturpação do mandato de Deus. Porque acontece o seguinte, todo papel que o homem tem, ele está vinculado a uma responsabilidade muito maior do que a gente. Para o homem ser líder da casa, ele tem que estar disposto a morrer. Que é o que Cristo fez. Então, se você tem uma casa em que o homem está disposto, e tipo, eu não estou falando aqui de novo, sabe, se desgaste até a morte, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Não. Mas o homem falou assim, olha, cuidar do meu lar, debaixo de Deus, o meu lar é isso. É a minha responsabilidade primária, antes da igreja. É isso que eu falo de novo, minha esposa está ali. Se ela olha para mim e fala assim, olha, eu sei que ele vai sempre priorizar o bem-estar da minha casa, está liderando a minha casa e tudo mais. Se eu falar, vamos fazer tal coisa, você acha que ela fala assim, eu acho que você não está pensando no meu bem-estar. Não, ela já me conhece, ela sabe. Da mesma forma, a pessoa falar alguma coisa, amor, talvez isso aqui não esteja indo pelo caminho certo. A gente vai conversar e vai discutir, como o pastor mesmo estava falando. De novo, agora o momento que a gente está vivendo, é isso que eu falo. Hoje eu vivo num momento, né, usando o meu exemplo aqui, que sim, eu estou trabalhando, e a Carol está ficando em casa. Quando a gente estava no Brasil, a Carol trabalhava e ganhava o dobro do meu salário. Aí você vai fazer o quê? Essa competição, essa questão de você tentar colocar disputa de poder, esse é o problema que existe quando você tem uma estrutura machista e depois você tem uma feminista reativa. Certo? Então o que acontece? Não é o fato de você querer igualdade. Eu quero dominar. Então, qualquer hora que tiver um domínio sem o contraposto, que é o sacrifício, você tem esse problema na sociedade. Porque o homem já tem isso claro. A mulher que ela começa a dominar nos dias de hoje, é isso que eu falo, que é a deturpação, inclusive, dessa batalha feminista por igualdade e tudo mais, é a mulher que ela quer dominar, mas ela não quer ter nenhuma das responsabilidades aqui. Não, é girl power. Não, mas você também tem que ficar responsável para ir na guerra, porque é isso, homem, você vai votar, você tem que tipo, ir no exército e se alistar. Não, isso eu não quero. Não, eu quero que... não, mas ele tem que pagar toda vez que a gente sai para um restaurante. Ou seja, eu quero todo o benefício, mas o contrapeso de responsabilidade que é tão claro para os homens, aí não. Entendeu? É a igualdade seletiva. Entendeu? Eu quero que é bom. Não, olha só 3% dos CEOs são mulheres. Isso é uma desigualdade absurda. Assim, 99% das pessoas que limpam esgoto são homens. Vamos igualar? Esse é o problema. Então a visão é deturpada por quê? Porque você pega um substrato pequenininho da história, olha, homens na política, homens de poder. Gente, aqui não tem nenhum CEO. Sabe qual a porcentagem de homens que chega a esse nível de CEO? Não existe, é minúscula. O tipo de sacrifício que essa pessoa está disposta a fazer é muito além do que quase todos os homens fazem também. Né? Então, assim, a gente vai começar a entrar um pouco nessa questão, né? Porque agora a segunda parte da lição é justamente isso. Como que a masculinidade tem sido atacada? Como que a gente viu o ataque da masculinidade? A gente já entrou nesse ponto aqui agora. Quando a gente fala do machismo e do feminismo, vamos entrar no feminismo primeiro, já que a gente começou a falar sobre isso. A ideia do feminismo, ali no começo do século XX, Simone de Beauvoir, essas pessoas começaram dessa forma, era o quê? As mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens. Mulher tem que votar, mulher tem que ter direito a estudar, trabalhar. Se a mulher quiser pedir divórcio, que é uma coisa que não podia antes. Porque no começo do século XX é o seguinte, mulher, não, você não vota. Aí o pessoal fala assim, olha, é um absurdo, mulher não votava. No começo do século XX, os homens também não votavam.
Você tinha um pequeno grupo de pessoas, que eram as pessoas com muito dinheiro, que tinham o direito a escolher os governantes. Então, o homem, ali perto de 1920, recebe o direito de voto ligado com uma coisa: você tem que se alistar para ir para a guerra. Então, você quer votar? Pode votar, mas tem que mostrar que você está disposto a defender o país se precisar. Então, os homens se alistavam e por isso começaram a poder votar. Menos de 20 ou 30 anos depois, as mulheres puderam votar também, só que sem a necessidade de se alistar. Então o pessoal fala assim, olha, é um machismo estrutural, as mulheres foram oprimidas por toda a história. Gente, até 1900, homem e mulher estavam no mesmo barco, sofrendo igual, uma vida horrível. A expectativa de vida em 1900 era 50 anos. Mortalidade infantil era mais de 50%. Então essa visão que existe hoje, que eu sei que fala muito, principalmente com as meninas mais novas, não, olha só, essa patriarcal, machista, que as mulheres foram oprimidas. Na hora que você pergunta, quando que a mulher foi oprimida em toda a história? Existe caso de opressão contra a mulher? Existe, gente. Ninguém vai entrar no mérito aqui e falar que não existe, porque existe. Mas essa visão de que o mundo inteiro foi formado de uma forma, que a mulher foi sempre oprimida, coitada, sofrida, e aí agora libertou, e agora a mulher tem que assumir todas as posições, isso já é uma visão deturpada do mandato de Deus. Porque se você fosse perguntar para mulheres, de repente, no começo do século XX, que cada uma exercia a sua função e tudo mais, provavelmente não teria essa revolta, esse desespero e tudo mais. Tinham casamentos que eram muito bons e muito saudáveis, e tinha casamento que era terrível. Que o homem batia na mulher, que o homem tinha violência e tudo mais. Isso acontece nos dias de hoje? Não acontece? Acontece. Então mudar essa estrutura realmente, de você bater nessa coisa, é isso que está mudando a saúde do casamento? É isso que está mudando a saúde? Não é. Não é levantar bandeira e brigar e tudo mais, não é isso que muda a saúde do casamento. Quer saber o que muda a saúde do casamento? É isso aqui, ó. Porque no momento que o homem assume a posição que Cristo ordenou que ele assuma, e aí a mulher também assume essa posição e tem esse equilíbrio, as coisas funcionam. Se a mulher vai estar liderando, se a mulher é chefe, CEO, tem dinheiro, não sei o quê, isso não muda nada. Porque a gente está discutindo base, não comportamento, não ações. A gente está falando de ações, de atitudes, de coisas que acontecem. E o pessoal confunde o que você faz com quem você é. Quando a gente olha para a Bíblia está falando assim, eu estou discutindo aqui quem você é. Eu vou olhar para você e vou falar assim, homem, você é o provedor da casa. Mas, Senhor, eu não estou trabalhando. Eu estou num país que eu não tenho autorização para trabalhar. Pô, você é o provedor da casa. Como que você faz isso? Vou fazer as coisas aqui em casa, vou tentar deixar tudo arrumado para que a minha esposa consiga trabalhar e trazer o dinheiro. Amém. Deus está orando, você está provendo para sua casa, da forma como você pode prover. Não sou eu que estou recebendo dinheiro, mas sou eu que estou provendo. Esposa, você é responsável pela sua casa, pelo seu lar, pela harmonia dentro da sua casa. Olhei para o seu lar, tá harmônico? Tá. O que você está fazendo? Não, eu trabalho o dia inteiro, mas eu conversei com meu marido e ele está deixando as coisas em ordem para que dentro de casa, eu chego em casa, a gente tem um momento de oração e tudo mais, ou seja, ele é o sacerdote do lar. Isso está sendo alimentado, a casa está em harmonia. Beleza. Então existe, como posso dizer, a essência do mandato, ele não muda. A gente está dentro nessa discussão porque a discussão é mais complicada, porque o mundo de hoje não é tão simples. Até os anos 50, o homem ia trabalhar na firma, ia lá, trabalhava das 8 às 6, 8 às 5, pegava, voltava para casa, estava lá a comida, a mulher tinha feito a comida. E era isso, era tipo a receitinha, principalmente a visão americana da vida, né? Tipo, mulher dona de casa, homem trabalhador, tipo, todo mundo tinha emprego, era tudo uma coisa muito mais simples, a vida não tinha mudança. Mas foi o que eu falei, ali nos anos 70, quando você começa essa revolução sexual com os hippies e tudo, e começa a ter tipo, uma mudança completamente de estrutura, de liberação e tudo mais, você começa tipo, a criar na sociedade tipo, relacionamentos não harmônicos, você começa a tirar a saúde. E é nisso que a gente vai entrar um pouquinho. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente percebe, que é o primeiro ataque à masculinidade, e entenda, gente, quando Satanás ataca a masculinidade, ele não está atacando os homens. Ele está atacando o papel do masculino no mundo. E isso ataca as mulheres também. Um homem que não consegue ser homem direito, faz com que uma mulher não consiga ser mulher direito. A mulher tem que assumir papéis que eram para ser do homem, ou responsabilidade do homem, tem que fazer. Então, por exemplo, liderança que a gente estava falando.
Então, geralmente, o homem tem que ser aquele cara que vai chegar e vai falar pros filhos, vai mandar e vai fazer alguma coisa assim. Tem essa liderança maior, vamos dizer. Usando um exemplo bem crasso aqui. Se o homem não faz isso, quem tem que fazer? Uma questão de família. É a mulher. Ah, mas eu não sou casado ainda, sou solteiro. Tudo bem. Você tem um papel ali na sua casa. Você é filho, você é filha. Você tem um papel, uma responsabilidade na sua casa. Se você não tem algum parceiro, alguém que está junto com você, se você está sozinho, você tem que fazer tudo. Você tem que assumir os dois papéis. De novo, não muda o mandato. Quando a gente fala de comportamento, quem está fazendo o quê, a gente não está discutindo aqui, ah não, a mulher não pode fazer isso, o homem não pode fazer aquilo. Não é isso, gente. É entender que, independente do que você faça, existe um mandato que não vai mudar. E a masculinidade tem isso. A primeira ataque, né, que a gente fala aqui, a revista está falando sobre apologia à homossexualidade. Mas eu queria, que eu acho que isso é uma coisa muito limitada para discutir. Na verdade, o que existe é uma sexualidade deturpada. Quando a gente fala de sexualidade, não é do ato em si. É simplesmente da representação do sexo masculino e do sexo feminino. Existe sim a questão da homossexualidade que a gente falou agora, que de novo eu sei que é um problema super crítico, você fala disso, aí você já virou homofóbico, aí você está preso. A questão é que no momento que você começa a glorificar e exaltar essa postura ou a questão homossexual, você começa a influenciar, principalmente outras gerações, a começar a aumentar. Então, por exemplo, se a gente olha a história da humanidade, e de novo, isso é dado de pesquisa, não está escrito na Bíblia nem nada, mas é pesquisa. O que os historiadores dizem é que em toda a história da humanidade, gira em torno de 5 a 10% da população vai ser homossexual. A gente não está discutindo aqui a questão espiritual, a questão pecaminosa, ninguém nem está entrando nesse ponto, eu estou falando de um dado de pesquisa histórica. É quando você chega em um período do tempo de hoje, que a gente está em 2000 e pouquinho, é mais de 20%, que está uma das letras, LGBTQIA+, e por aí. É mais de 20%, 30%. Mas por que isso está acontecendo? Aí o argumento do outro lado é porque agora tem liberdade, então eu posso. Mas quando a gente começa a ver, principalmente as gerações mais novas falam assim, ah não, eu fiz isso porque eu vi tal pessoa no meu TikTok fazendo, então eu resolvi fazer. Então você começa a perceber que principalmente nas formações, na juventude, começa a existir esse ataque para começar já a criar essa percepção de que não tem diferença, tudo igual, seja o que você quiser e tudo mais. Só que quando chega na vida adulta, e aí que acontece? Depressão, suicídio, todo esse tipo de coisa que acontece, principalmente quando chega nos 20 até os 30, começa a acontecer por quê? Porque na hora da sua formação, você foi bombardeado com, ao invés de ter um mandato claro e específico, deixou na mão da pessoa, não, seja o que você quiser. Isso quer dizer o quê? Ah não, então quer dizer que a gente tem que ser contra, bater, maltratar? Não, gente, não tem nada disso. O nosso papel como igreja é defender isso aqui, ó. E desculpa, não é nem defender, mas é viver isso aqui. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver aqui escrito dizendo assim, o papel do crente é defender a igreja, é defender o evangelho. Não está escrito aqui. Nós temos que defender a nossa fé. Então a gente aprende sobre a Bíblia, para que no momento que a gente for atacado, na nossa fé, nós nos defendemos. Não é papel de crente ir no meio de passeata gay e ficar, levantando bandeira dizendo assim, vai pro inferno. Não é papel de igreja. Só que, infelizmente, você vê a igreja tentando assumir esse papel. Você vê a igreja que perde metade da pregação só para falar contra a comunidade, não sei o quê. Ah, não, tá acontecendo um ataque? Lógico que tá. Só que o papel não é você bater na comunidade, o papel é você fortalecer a sua família, seus filhos dentro da palavra. E quando eles forem atacados e afrontados com enganos e tudo mais, essa pessoa não vai se desviar, porque ela já aprendeu o caminho certo. Isso é importantíssimo que você está falando, que nos tempos de Jesus já havia, assim como no Antigo Testamento, o homem afeminado. E em nenhum momento a gente vê Jesus falando contra eles. Jesus só falou o Evangelho, só pregou o reino dos céus. Em nenhum momento Jesus perdeu tempo falando contra gay, contra ninguém. Ele pregou o Evangelho, exatamente isso aí. Então, essa é a questão. E para mim, de novo, essa é a minha opinião, um dos maiores ataques do inferno é você desviar a igreja do papel da igreja e começar a botar a igreja como se fosse um inimigo da comunidade LGBT. Então você vai no Brasil, o pessoal olha... eu trabalhava no Brasil ainda, eu trabalhava num departamento que tinha algumas pessoas que eram, uns homens que eram gays,
E o pessoal vai assim, você que não gosta de gay, já que você é crente, o que você acha disso? O pessoal começava a conversa assim. Não, eu virei pra pessoa e falei assim, olha, eu não sei de onde você tirou isso. Não, porque eu sei que as igrejas estavam falando assim, vamos conversar então. Porque começou a discussão, que alguém começou a falar que o cara era mulher. Eu falei assim, não, ele não é mulher, ele é homem. Ele pode gostar de homem, mas ele é homem. Então você não tem que, você tem que separar as coisas. E aí ele falou assim, obrigado por ter falado isso. Porque o pessoal tem essa mania de achar que só porque eu sou gay eu sou mulher. Eu falei, olha, eu não queria te defender tanto assim. Eu só falei com o pessoal. Não, porque eu falei assim, não foi nem meu intuito. Foi simplesmente falar, falei assim, olha, você está falando que ele é mulher. Ele não é mulher, ele é homem. Então isso tem que ter essa separação. Porque hoje o que acontece? Para você reforçar essa identidade de gênero, né? O gênero é mais importante que tudo, você começa a destruir o que é homem e mulher. E quando você destrói o que é homem e mulher, você está destruindo o quê? O mandato de Deus. Isso é um ataque infernal. Então ele fala assim, com a bandeira dizendo que é a liberdade, você começa a destruir o embasamento do que a sociedade funciona. Eu sei que por aqui acontece, mas nos Estados Unidos, existe um documentário, se os irmãos tiverem tempo de assistir, chama O que é uma Mulher, de um cara chamado Matt Walsh. Ele chega no pessoal super liberal e fala assim, o que é uma mulher? Quem é que quer dizer o que é uma mulher? E dá uma definição para falar o que é uma mulher? Eu sou da área da saúde. Mulher, nós vamos primeiro pelos genes, né? A formação, enquanto ainda não tem um corpo físico, então dentro da barriga da mãe são pelos genes. Depois, provedora não. Ela tem habilidade produtora. Habilidade produtora, tem um útero, que todo sistema reprodutor feminino. Densidade óssea, inúmeras coisas. Então, assim, alguém aqui tem algum problema com a gente ter falado isso? Hormônios e outras coisas. Não, isso, porque isso, na verdade, é o que o pessoal fala. O pessoal, e a gente, de novo, a gente vai falar... eu estou botando esse gancho aqui porque daqui a 2 semanas a gente vai falar sobre transgenderismo de novo. Mas pensa bem, isso é uma coisa que nunca foi problema falar. Porque você não está falando uma mentira, você está dizendo uma coisa que é um fato científico. Teve gente nos Estados Unidos que perdeu emprego, professores que foram mandados embora. Por quê? Porque falaram isso. Porque a resposta certa é o seguinte, uma mulher é alguém que se identifica como mulher. Pegando isso que ele falou, é uma coisa muito simples quando o pessoal está fazendo uma análise de um sítio arqueológico, por exemplo, onde uma ruína de uma cidade e tal. Aí acha lá ossos de família, tal, alguma coisa do tipo, eles vão analisar, lá não sai na análise do osso. Esse era gay, esse era lésbico, é macho ou é fêmea. Então, e é isso que eu falei, a questão é, falar ciência não é um ato de ódio. O problema é que se transformou nisso. Então, de novo, ninguém está aqui para atacar, gente. Não é para atacar a comunidade LGBT, não é, gente. Não é. Parte da batalha que eles têm de não ser atacado, de não sofrer perseguição, é uma batalha justa. Eles têm que batalhar por isso, é o papel deles. A igreja, infelizmente, e eu falo de novo dos Estados Unidos, se você pega moradores de rua entre 15 e 19 anos, mais da metade é juventude LGBT, filho de crente. E aí o que a gente fala disso como igreja? Então não adianta falar, a igreja tem sido em alguns pontos opressora contra essa comunidade. Mas quer dizer o quê? Então já que a gente não pode, então abraçar e aceitar do jeito que você quiser. Não é isso, gente. A gente tem que voltar para a Bíblia. Tem que voltar para a Bíblia. Então existe, né, esse ataque que é o quê? Você começar a alterar os papéis ou a questão da sexualidade. A resposta que eles dizem lá nos Estados Unidos é o seguinte, a mulher é alguém que se identifica como mulher. Ou seja, se um dia, isso tem acontecido nos esportes, eu não sei se vocês têm acompanhado, irmãos, que é assim, um nadador lá nos Estados Unidos ia pra competição, não ganhava nada, onde ele acordou e falou assim, quer saber, eu sou mulher agora. Aí o pessoal, tá bom. Aí ele entrou na competição feminina, ganhou todas as medalhas, quebrou todos os recordes, e o pior, ia no vestiário, se trocar junto com as outras mulheres. Tem um nome esse movimento, são super-humanos. São homens que se transformam em mulheres e conseguem superar as mulheres enquanto mulheres. Então eles se dizem melhores do que as mulheres enquanto são mulheres. Não, exatamente. E aí o que acontece? O pessoal que é o pessoal super liberal e tudo mais, eles ficam presos no argumento. Porque ele não pode falar que isso é um absurdo, porque se você falar, você já virou um cara de ultradireita fascista. Gente, você está protegendo o espaço de mulheres. Você está colocando um homem de 2 metros de altura para ficar pelado perto de um monte de mulher. Gente, isso é um absurdo em qualquer lugar do mundo. Ah não, mas
ele identificou como mulher, não tem problema. Aí você vê casos do quê? De estupro, violência sexual. O cara que se identificou como mulher foi preso ele era um estuprador e foi preso, e aí durante o julgamento ele se identificou como mulher. Aí ele foi pra prisão feminina. O que ele fez na prisão feminina? Estuprou mais 2. A gente fala desse jeito, mas é isso está acontecendo na sociedade. Só que o valor social está tão deturpado que você falar alguma coisa contra isso, você vira alguém que odeia a comunidade de gays, a comunidade transgênero. Gente, você consegue separar as coisas. Você pode falar para um lado, sim, você como transgênero, que você se identifica dessa forma, eu não estou concordando, afirmando a sua identidade que você diz que tem. Mas eu acredito que você foi criado por Deus, Cristo morreu também pela tua vida, e o meu papel como igreja é amar e Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar e fazer alguma mudança. Não é abraçar todas as suas coisas que você aceita, não. Mas você não pode atacar, porque ele tem uma vida que foi morta, que a vida de Cristo, tipo, Cristo entregou o sacrifício por aquela vida também. Então, você não tem que pegar e falar assim, não, então tudo bem, ó, já que Jesus morreu por você, você pode ser o que você quiser. Da onde você tirou isso, gente? O evangelho é justamente o contrário, ele fala assim, ó, pega a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Aí fala assim, a não ser que você seja gay. Aí não, você não precisa se negar, seja quem você quiser. É isso que a gente vai fazer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que ter essa clareza de separar isso. Aleluia. O papel do masculino aqui começa a ser deturpado no momento que você começa a mudar e falar, não existe mais definição do que é ser homem, você pode ser o que você quiser. É tudo pasteurizado, é tudo qualquer coisa, você não precisa ter pra que essa rigidez e tudo mais. Por quê? Porque a sociedade começa a colapsar. Que é o que a gente vê o que está acontecendo. Um exemplo que quando eu estava estudando, que estava mostrando, a família dos negros americanos durante os anos 70. Se você olhasse nos anos 60, que ainda tinha perseguição racial fortíssima nos Estados Unidos, a estrutura familiar negra americana era extremamente sólida. Homem, mulher, filhos, famílias unidas. Quando começou os anos 70, começou todos esses momentos, e aí entra a questão que foi o quê? O governo começou a subsidiar certos pontos, né? A família está passando por uma dificuldade, vamos subsidiar. Quando o governo começou a entrar com esse subsídio, começou a gerar na mentalidade de algumas famílias, tipo, que é o seguinte, então eu não preciso ficar responsável pelos meus filhos. Eu não preciso cuidar da minha casa, porque o governo vai dar um dinheiro, e começou a ter a separação. Hoje nos Estados Unidos, né, isso são dados de 2013, então talvez não hoje, mas um tempo atrás, quase 50% de família, tipo, em alguns estados dos Estados Unidos, de famílias negras, é mãe solteira. Você não sabe o que é isso? Metade das famílias foram destruídas em 40 anos. E eles estão presos, são homens que estão presos geralmente, aí tem outra questão também que é a máquina de moer gente. Mas por quê? Porque você teve um governo com a mentalidade que talvez pudesse até ser positiva, não vamos ajudar. Mas você acabou anulando e destruindo a responsabilidade masculina, a responsabilidade do homem nesse caso. E na Alemanha, Luiz? Na Alemanha você tem Geld pra tudo também. Se o cara não quiser ter responsabilidade, ele não tem. Ele não tem. Se o cara quiser falar assim, quer saber, eu não vou trabalhar. Contanto que ele finja que está fazendo entrevista e tudo mais, vai cair um dinheiro. Ele não precisa ter responsabilidade de sustentar a casa. Não precisa de prover para a casa. Por quê? Porque agora você tem um governo que, em tese, toma o papel de provedor. O que isso significa? De novo, gente, eu sei que talvez está ouvindo o governo, mas o que acontece é o seguinte. Quando o governo começa a entrar dentro da estrutura e das responsabilidades familiares, você começa também a ter uma ação demoníaca. Não é papel do governo cuidar da tua família. Mas quer dizer então que eu não tenho que aceitar o dinheiro? Não, não é isso que eu estou falando. A questão é, no momento que vocês, homens, se isentam da sua responsabilidade pela tua casa e terceiriza isso para o professor, não, quem educa é o professor, quem educa é a escola, quem educa é o não sei quem, e quem sustenta é o governo, não sou eu, quando você começa a isentar isso, você está saindo do mandato bíblico. E aí o que acontece? Você começa a ver as famílias e as estruturas sociais sendo destruídas. Só que o crente ele deve também se conscientizar que isso é de um governo esquerdista. E o crente que todas as vezes vota em um governo esquerdista está alimentando esse processo. Olha, eu acho que assim, é um ponto super válido e eu acho que é uma questão que nós, como adultos, a gente tem que olhar exatamente isso. Foi aquilo que a gente falou no começo da aula, a gente falou sobre anacronismo. Você pega alguma coisa da época, tipo um conceito bíblico ou um conceito do século XXI e tenta aplicar na época.
Eu já participei de debates em que pessoas falavam Jesus é de direita. Eu já participei de debates em que pessoas falavam que Jesus é de esquerda. Eu já ouvi gente debatendo e usando Bíblia para apoiar os dois lados. Ou dizer que Jesus foi comunista. Até na minha família. Jesus foi comunista. Olha só, olha aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, todo mundo vendia tudo e vivia junto. Mas, por exemplo, uma vez eu tava conversando com a pessoa falou isso pra mim. Aí eu peguei e falei assim, quem que mandou eles vender tudo e dividir tudo? Foi um governo? Não, então não é comunismo. Porque no comunismo o governo fala assim, não, vocês vão vender tudo, todo mundo vai viver igual. Tem uma autoridade fazendo isso. O que a gente via na Bíblia, não. Eles de coração voluntário vendiam e ajudavam a sustentar. Ou seja, isso não tem nada a ver com comunismo. Mas é isso que eu falo. O argumento que a pessoa vai usar, ela vai tentar usar isso. Se a pessoa não questiona, ela... acho que é verdade mesmo. Jesus acho que era comunista mesmo. Só que Jesus, ele vivia, não ostentava de nada disso, muito pelo contrário. Já o governo, o que ele quer? Ele vive ele vive luxando com o dinheiro dos coitados e quer que a população toda vive em miséria. Então, isso é um ponto que é muito relevante no mundo de hoje. Mas na época de Cristo, por que Cristo não ostentava? Não era porque ele queria falar que o governo de esquerda é ruim. Não. Cristo não ostentava porque ele falou assim, o meu reino não é desse mundo. É para quebrar a visão dos judeus da época que acreditavam que havia um rei que ia assumir o reino, que ia destruir Roma e ia assumir o reino de novo. Então ele falou assim, o meu reino não é dessa terra. Então Jesus veio para quebrar essa ideia de que o Messias vai vir para dominar e matar todo mundo e assumir o poder no mundo inteiro. E veio quebrar outra ideia que é o ministério do que ele está falando, o serviço dele não é simplesmente para o povo de Israel. É para todo mundo que crê em Cristo, por isso que ele ora lá em João 17. Então tem um motivo para Cristo fazer isso, mas eu te garanto, não foi para mostrar que, olha, eu estou fazendo isso porque o governo de esquerda é maldoso, é errado. E de novo, não estou entrando no mérito, eu concordo, mas assim, a gente tentar colocar Cristo como Cristo foi humilde porque ele queria ser comunista ou ele queria ser uma crítica política. Isso daí a gente está usando anacronismo. E aí é arriscado porque a gente começa a colocar um peso na palavra, uma interpretação na palavra que não está lá. Não está lá. E aí é isso que eu falo, você pode usar a Bíblia para defender os dois lados, infelizmente. E aí todo mundo aqui é adulto e vacinado, ou, de novo, outra questão problemática, mas enfim, todo mundo aqui é adulto e consegue assumir, analisar e discutir. A gente pode ter uma discussão adulta e a gente pode discordar em certos pontos, não tem problema nenhum. Contanto que a base da nossa fé, a base do entendimento, o que você faz, o que você vota, não está indo contra. É isso que o pessoal fala assim, se você acredita que você tem que ser contra o aborto, você não pode votar em uma pessoa que a bandeira é a favor do aborto. Você está sendo incoerente no seu voto. Se você acredita que sim, o papel do crente, a responsabilidade individual é de apoiar o órfão e a viúva, não é a responsabilidade de um governo, você não vai votar em alguém de esquerda. Mas isso é uma questão que você tem que analisar como indivíduo, por isso que o voto é particular e próprio. O que acontece, infelizmente, no Brasil muito é o quê? Vira futebol. Eu tô aqui com a minha bandeira do Flamengo, eu tô com a minha bandeira do Fluminense e não, esquerda, direita, se mata e tá todo mundo morrendo junto. Quem tá lá em cima no governo, muda Lula, Bolsonaro, tá todo mundo ganhando o mesmo dinheiro, ganhando a mesma coisa. Não, porque no conceito bíblico você vê que na época existia o patriarcado e basicamente era anarquia ou monarquia. E a monarquia era ou absolutista ou elitiva, eu acho. Então, quando Deus, Jesus se refere a uma liderança, ele sempre vai falar reino, rei, porque era só o que existia, né? Não, a gente pode até falar disso, mas a estrutura romana, existia o governo romano, né? E existia o que eles chamam de paterfamilias. O pai era responsável pelo poder dentro do seu domo, da sua casa. O governo não entrava na casa de alguém. Você que é o pai de família, o que você faz na tua casa não tem nada a ver com o governo. A não ser que você está indo contra Roma, ou está fazendo sedição, ou está fazendo alguma coisa assim, o governo não entra na tua casa, você resolve dentro da sua casa. O que nós temos hoje é um governo, de novo usando o exemplo da Alemanha, que o governo entra na tua casa. O governo mexe com teus filhos. Mas se ele também não ajudar, as pessoas vão começar a mudar, vão trabalhar, vão querer... Por que aqui tem menos criminalidade? Então, a questão é o seguinte, se você está tendo menos criminalidade em detrimento de você anular a humanidade de uma pessoa... Não, ele não está anulando. O que é errado é pelo tempo que ele faz. Não, tudo bem. Porque, na verdade, ele está te dando um dinheiro, ele te dá uma oportunidade para você fazer um curso Concordo. e ir trabalhar. Mas muita gente, eu sei, que usa
Então, É a vida inteira. eu vou trazer a conversa de volta, porque se a gente tá nesse ponto, vai entrar pro outro lado. Pois é. A pergunta que todo mundo tem que se fazer é o seguinte: o papel para ajudar alguém que está em necessidade é do governo ou é do cristão? Não, de novo, mas eu não vou dar o cristão resposta. ajuda. Então, de novo, gente, eu não tô falando que. De novo, O cristão não está ajudando. eu pessoalmente acredito que às vezes o governo fazer isso ajuda a sociedade. O que eu estou dizendo é o seguinte: a questão que nós temos que fazer é o seguinte. É o que tem que fazer, mas não está fazendo. Então, tudo bem. Aí, essa é a discussão que eu tenho com todo mundo que é libertário e tudo mais. Que fala assim, não, o governo tem que se meter em nada. Eu falo assim, tá bom, para o governo não se meter em nada, quem tem que estar se levantando e fazendo é o povo que não está. Mas, de novo, todo mundo aqui tem que ser maduro e pensar com o próprio cérebro para pensar. Se você está votando para um governo que vai tentar enfiar e botar dinheiro no teu bolso para você fazer as coisas, você não pode reclamar quando ele tentar falar, ó, então você vai fazer assim com seus filhos. Tá, eu concordo. Porque Não, só tô- eu não recebo, eu nunca recebi. Tudo bem, gente. De novo, não é um Eu ataque recebi pessoal. sozinha, então. Não é um ataque pessoal. Mas mesmo o Kindergeld, eles na escola já incentivam as crianças que eles têm que pegar esse dinheiro, que esse dinheiro é deles. Uma criança com 14 anos, 12 anos, quer que o pai lhe dê esse dinheiro que é dele. Por que eu estou falando disso, gente? E, de novo, eu não vou entrar muito na questão política, porque a gente pode até conversar sobre isso outro dia. Mas eu estou entrando nisso por quê? Porque isso afeta um dos traços divinos, que é o quê? A responsabilidade. Então você começa a anular a responsabilidade, agora que a gente está falando, a responsabilidade do homem, de prover. O que é isso que eu falo? Obviamente, como o irmão mesmo falou, começa a acontecer violência, quando você começa a desigualdade, isso acontece, é uma decorrência. Mas a outra decorrência que acontece é o seguinte: quando você não tem um governo que dá essa rede de apoio, você também começa a ter inovação, você começa a ter, tipo, empreendedorismo. E, de novo, não eu estou entrando nesse mérito desse empreendedorismo, tipo, todo mundo pode ser empreendedor, sabe? Tipo, não é nada disso, não. Eu estou falando, se você pega os Estados Unidos como exemplo, o pessoal começou os grandes empresários começaram a criar as grandes empresas e tudo mais. Isso tem acontecido em vários lugares do mundo, quando o quê? Você tem necessidade ou você tem que começar a fazer alguma coisa. É natural? É do jeito certo que acontece no mundo? Não, gente, porque nós estamos numa criação caída. O mundo jaz no maligno. E sim, às vezes o cara que é um empreendedor que começa com uma boa intenção, depois começa a virar um explorador de trabalho infantil em algum lugar do Sudeste Asiático. Acontece, gente. Mas a gente não pode ter essa visão conto de fadas de achar que todo bilionário é malvado, todo empresário é... E aí, de novo, se eu vou o pessoal da esquerda mais ativista, todo mundo que é rico, queimem os ricos, todo rico tem que não sei o quê. Não. Você não pode ter essa visão binária, por quê? Quem faz isso com você é o quê? Satanás é você fazer isso. Você não entrar e você perceber que do outro lado tem um ser humano. Entendeu? Mas voltando pra cá, isso começa a bater aonde? Começa a bater aonde? A negligência da responsabilidade. Quando você tem um governo, quando você tem alguma coisa, de novo, não precisa ser um governo, pode ser a sua empresa, pode ser uma herança familiar, pode ser, sei lá, meu pai é rico, então eu não preciso fazer nada, meu pai me dá dinheiro. É isso que eu falo. Já conversei com pessoas com quase 40 anos casados, que o pai ainda paga as contas, tipo, casado, e o pai paga o condomínio, paga as contas de casa. Numa questão de necessidade de ajudar, tudo bem? Tudo bem. Agora você tá lá há 10 anos e o seu pai ainda tá pagando suas contas depois que você tá casado, tem algum problema aí. É isso que eu falo, às vezes não é ponto de discussão. É isso que eu falo, a gente tem que ter a nuance de entender que tem casos e casos. Mas a responsabilidade que Deus falou de prover aqui para o homem, como a gente está falando, é o seguinte: eu vou olhar para tua casa e tá isso. Então, mas agora eu não estou tendo responsabilidade nenhuma. Eu estou simplesmente, tipo, mostrando para os meus filhos que assim, eu não precisa fazer nada não, filho. Fica aqui que tipo, você está bem. Se estudar. E como a irmã falou, eu concordo totalmente, é questão de tempo. Uma coisa é uma coisa temporária para me ajudar a me levantar e começar a fazer. Uma coisa que vai perpetuando por gerações. E aqui que você cria uma geração que o quê? Baixa a cabeça, aceita o que você falou e tudo mais. Aí o governo só. Eu estava conversando nessa viagem com as irmãs que trabalham na assistência social e elas disseram que lá em Martsan, por exemplo, existem famílias que já estão há 3 gerações sem trabalhar. 3 gerações. A sequela disso são as crianças na assistência social, porque se mete em droga, bebida e tudo. E vai embora. Então, porque quando você não tem responsabilidade, de novo, falando do homem, não tem responsabilidade, você vai entrar pra onde? Vai entrar pra droga, pra fazer coisa errada, pra não sei o quê. É isso que acontece. É isso que eu falo. Você pegar 2 gerações pra trás, que o pessoal começava... Eu comecei a trabalhar com 17 para 18 anos. Já é velho. O meu pai, o meu sogro começaram com 6.
Então o quê? O mundo melhorou? Sim, porque a criança de 6 anos, se Deus quiser, não precisa trabalhar, é uma coisa boa. Um homem de 18 anos precisa trabalhar, talvez é mais saudável, eu já sou homem. Um homem de 30 anos não precisou trabalhar a vida inteira porque, tipo, não precisa, talvez você está começando a criar um outro problema. Já é folgado. Mas aí a gente vai voltar agora, puxando essa corda que a gente estava falando, é o quê? Onde o machismo bate no homem. Então vamos ver. Vamos lá. Para os homens que estão aqui, talvez quando vocês estavam crescendo, né? Tipo, né? O Zé estava em Portugal, mas os outros acho que aqui no Brasil. Né? Quem ouviu falar assim, isso não é coisa de homem? Homem não chora. Acho que todo mundo aqui ouviu isso não é coisa de homem. Eu vou te dar alguns dados de coisa de homem que acontece, tipo, quando você era moleque, tipo, e a decorrência, o sofrimento do homem disso. Primeiro ponto que não é coisa de homem, higiene. Quando você era novo, o cara aparecia de perfume. Ih, tá usando um perfuminho agora? Ih, passou o creminho agora, né? Tipo, isso aí é o extremo. Eu vou te falar um dado, ó. Eu nunca ouvi isso. Então, se você é criado na rua como da molecada, apareceu com gel no cabelo e já foi. Na época que eu tinha cabelo ainda, mas enfim. Sociedade Brasileira de Urologia, 2018. 1.000 homens ao ano têm o seu pênis total ou parcialmente amputado por falta de higiene. E eu vou lavar isso aqui, tá louco? Sou homem, não preciso fazer isso. Existe toda uma linha também de homens que não lavam a parte de trás, do traseiro. Eu vou pôr a mão lá, se é coisa de não sei o quê. Vocês estão, parece absurdo, gente, mas tem homem que tá aí andando pelo mundo com a bunda suja. Desculpa o meu português, claro. Porque acha que isso não é coisa de homem. Então você tá pegando às vezes e é isso que eu falo, a gente que é adulto fala disso da risada, mas imagina você, um moleque de 14 anos, tá começando a entender o seu papel no mundo. Isso aí, vai fazer isso aí, coisa de homem, não vai fazer isso não. O moleque já cresce com essa ideia de que não, eu tenho que ser sujo, porque coisa limpa não é coisa de homem. Homem que não escova dente, homem que não toma banho, por quê? Porque isso não é coisa de homem. E isso às vezes não é só alimentado por outros homens, isso pode acontecer inclusive por algumas mulheres. Talvez não a parte de escovar o dente, eu não sei, mas a questão de algumas partes de higiene fala assim, não, esse moleque tá fazendo essas coisas, tá muito frescurento já, pode parar que isso não é coisa de homem. Já cresce desse jeito. E quem cresce aprendendo desse jeito, depois vai ter um filho, vai ensinar o filho como? Ih, o meu filho botou um negócio rosa, dá um tapão na orelha da criança. Não, a criança nem tá vendo nada disso, não. Começa a ter isso. Então, onde que o homem começa a bater? Você começa a perceber essas coisas acontecendo. O homem às vezes começa a perder a liberdade de ter isso. Segunda coisa que a gente começa a perceber também nos homens, cuidado mental. E psiquiatra, psicólogo, isso não é coisa de homem, não. O homem aguenta, macho, sofre. Taxa de suicídio do mundo. Os homens é 3 vezes maior que a das mulheres. Entre 30 e 49 anos, 9 vezes mais alto. Homem do que mulher. Então a gente tem uma sociedade, um monte de homens que estão aguentando, sofrendo, aguentando peso até chegar no limite de não aguentar mais. Por quê? Você é provedor, hein? Você que tem que trabalhar até o... E homem não chora, homem não ama, homem não conversa. Outro dado que eu vi, entre 30 e 40 anos, a maioria dos homens perdem todos os amigos. Você só fica amigo dos maridos das amigas da sua esposa. Eu vivo isso. Não. Eu não faço questão. Não, mas e ó, eu quero mencionar isso porque eu vou botar um parênteses bem claro aqui, ó. Irmãos, isso é muito importante. No machismo, o homem que é solteiro faz o que quiser. E aí quando entra no casamento, ó, você tá casado, meu? Mulher manda e fica quieto. Os dois estão errados. Não, mas entenda. Você quer ver uma pergunta básica? Vamos supor que você quer jogar um futebol num sábado de manhã e tudo mais. Se a tua mulher fala assim, você não vai? Todo mundo fala assim, é isso aí! Deixar o homem vagabundo sair e jogar bola, não. É uma coisa que é natural em várias coisas. Oh Deus, perdão, que tá vendo? Mexeu! A carapuça, ó. Eu sou de família portuguesa.
Minha família é muito conservadora. E em um certo momento foi introduzida na minha família, por parte da família da minha mãe, uma cultura italiana e espanhola muito forte. E eles têm a cultura familiar muito forte. Então o homem, quando casa, ele vive para a família. Os amigos do homem são os filhos, os irmãos, os primos e tal. Porque eles se fecham em família. E se fecham dentro da religião e da comunidade. Então não convém, meu avô falava isso para mim, não convém um homem justo, certo, andar com mais companhias. Então como você não conhece a família, não convém andar com outros. Olha, Ele falava isso. Posso falar? Claro. Cultura. Tu como tem, meu pai como era alemão, ele usava a mesma frase, ele dizia sempre assim, ó, só que ele baseava a mesma frase, mas dizia um fim diferente. Ele sempre falava assim, ó, me diga com quem tu anda, digo quem tu és. Não anda com ninguém, que você está tranquilo. Fecha o ciclo, né? Não, por que isso é importante? Porque as mulheres estão aqui. É pra você entender que tipo, os homens são criados com essa mentalidade. Então você existe o traço de solidão masculina que existe, principalmente depois dos 30 anos, e é isso que você vê uma taxa de 9 vezes maior de suicídio nos homens. Porque você já tem um bando de homem que está sozinho, que não tem amigos, que não tem... E é o normal. Meu avô não tinha amigo, meu pai não tinha amigo, então não ter amigo é normal também. Sozinho, entrando às vezes em depressão, com ansiedade e pressão, porque a gente está numa sociedade cada vez pior. Uma sociedade em que o papel do homem está sendo cada vez mais relegado a alguma coisa negativa. E esses homens aí, tipo... Você já deve ter ouvido falar isso. Conversa com... Você acha que você precisa de homens? E as mulheres, não. Não preciso de homem. E aí você pega um homem que se ele falar, não, mas eu tenho um papel, eu não, opressor. É desse jeito. Então você tem um bando de homem passando por tudo isso na sociedade. Sozinho, sem amigo, não podendo procurar ajuda, não lavando as partes, passando por tudo isso, sozinho. E aí quando chega ali nos 40, 45 anos, depois que ele não tem mais condição, porque foi mandado embora, porque às vezes não é valorizado pela própria esposa em casa, porque a esposa humilha e tudo mais, esse cara se mata. Ai, não sei o que aconteceu. Ele era tão sorridente, estava tão feliz, sempre, não sei o que aconteceu. A gente está falando do negócio do futebol aqui, por que eu falo que isso é importante, gente? Da mesma forma que um homem, quando é... Como é que o pessoal fala? Vai assim, ó, vou soltar meu galo, segura as galinhas aí, né? Meu filho, meu galo vai sair, segura. Quando você ensina isso pro cara, e o cara entra no casamento, a mulher fala assim, agora que esse cara entra no casamento, eu que decido o que ele faz e o que ele não faz. Só que isso não é sadio, isso nem é bíblico. Aí eu já falo, eu já conversei com a pessoa e falo assim, mas eu não sei por que ele mudou, eu casei, ele era tão vivo e não sei o quê. Tá, mas ele pode fazer as coisas que ele fazia? Aí não. Ele pode? Não. Ué, então você matou ele. E eu tô falando do homem agora, mas, gente, do outro lado é a mesma coisa. E a mulher era tão esperta, inteligente, pensava, liderava, agora tá em casa, não pode fazer nada. Ah, mas então ela tá podendo participar? Não, vai viajar sem mim? Claro que não. Então você tá. E tudo isso é o quê? Versão deturpada do mandato de Deus pro homem e pra mulher. Eu tô tentando falar isso porque isso é muito sério. Então o que acontece é o seguinte, principalmente quando você está solteiro, o homem tem que ter a responsabilidade de não fazer o que a sociedade diz que é tudo bem. Ah, você é homem solteiro? Vai mesmo. Zoa tudo, sai com um monte de mulher, faz o que você quiser, não sei o quê. O homem que é cristão, solteiro, tem que falar assim, eu não vou fazer isso. E tem que viver de uma forma correta. Quando ele casou, a mulher que é cristã falou o seguinte, eu não vou pegar o meu marido e transformar ele num capacho, num contra-regra na minha casa, que faz só o que eu falo, o que eu mando, e não tenho autonomia para fazer nada, porque eu posso, porque a sociedade fala, a hora que casou, tá, é teu. Para masculinidade sadia conseguir realmente florescer, a sadia bíblica que eu estou falando, não é o papel do homem apenas, é um papel combinado entre homem e mulher. Essa questão é importante ser levantada porque também o homem cristão ele acaba por ser excluído de certas rodas por ser cristão. E a mulher também. Então, quando você é criado num lar cristão, você meio que até se adapta. Eu vou para a empresa, tá? Estou trabalhando na empresa. Tem festa de fim de ano. Eu já sei que são poucos os que vêm até mim, que vão me abraçar, que vão me acolher. E acho que para quem é criado num lar cristão já meio que entende essa dinâmica. Para o novo convertido, aí aparece um problema. Para o homem, principalmente, que acho que ele é menos... Gente, você está no mundo que o mundo fala para você o seguinte, faz o que você quiser. Exatamente. Essa é de um jeito muito resumido, desde que o mundo está te falando. Faz o que você quiser. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. E é isso que eu falo. Quando a gente começa a entrar nisso, de novo, entrando na questão do feminismo, que a gente estava falando, só para a gente fechar o loop. Uma batalha que começou lá nos meios do século XX, dizendo mulheres podem votar, mulheres podem
trabalhar sem pedir autorização, mulheres podem estudar sem pedir autorização e, eventualmente, mulheres podem pedir divórcio em caso queiram, porque até no Brasil, até os anos 60, a mulher não podia pedir divórcio. Tá apanhando em casa, não sei o que, não. Você tem que ficar aí até... Se o marido não pedir divórcio, você não pode separar. Então, sim, essas batalhas no começo fazem sentido numa sociedade em que mulheres e homens trabalham e tudo mais. Quando que partiu disso pra... Não, homem não tem valor nenhum. O homem não precisa nada. Não, eu posso, tipo, vou vender foto minha pelada na internet porque isso é ser mulher livre. De onde que partiu disso pra eu quero poder votar, trabalhar e também ter esses direitos pra ser uma mulher moderna e livre é aparecer pelada na internet? Então, como que isso virou isso? É isso que acontece. Satanás, ele pega lutas legítimas e começa a deturpar de um jeito que você chega num ponto que você fala assim, olha, e se você falar alguma coisa, você está sendo misógino. Você está falando assim, você não respeita a liberdade da mulher. Isso acontece. Então, isso é uma questão que a gente vê acontecendo muito e você, principalmente as gerações mais novas das mulheres de hoje, começa a ter uma visão irreal do que esperar do outro lado. De novo, usando, às vezes, tipo, eu falo muito dos Estados Unidos porque eles falam muito, né? Então aparece muito mais. Mas, por exemplo, sério, não, vou perguntar para as mulheres, assim, quanto que você acha que um homem tem que ganhar para você poder casar com ele? Meninas novas, entre 20 a 25 anos, assim. Não sei, uns 200 mil dólares por ano? Ou seja, 200 mil euros por ano? Não sei, meio milhão? E assim, a resposta padrão disso. Aí perguntaram assim, você sabe quanto que é a média de salário nos Estados Unidos? Não, então, a média de salário dos Estados Unidos é 40 mil dólares por ano. Aí pergunta assim, como que é o homem que você quer? Não, ele tem que ter mais de 1,80, ele tem que ganhar 200 mil dólares por ano, ele tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Aí eles fizeram, nos Estados Unidos tem isso, calcula qual a porcentagem de população de homens existentes no país que batem no seu critério. Aí virava a mulher falou um monte de coisa, 0,7% dos homens dos Estados Unidos se aplicam ao seu critério. Não, você não quer homem casado, né? Então aí caía, sei lá, 0,2%. Aí a pessoa pergunta para ela assim, você acha que você está no topo 0,2% das mulheres desse país para poder demandar isso? Você odeia mulheres. Gente, da onde? Fala assim, não, existe uma contraparte que existe ali. Mas aí você começa a fazer o quê? Não, mulher não tem que ter responsabilidade nenhuma, ela faz o que quiser. Deu uma nota pra você de 1 a 10, eu sou 10, sou 10, sou 10. Eu falo, gente, uma coisa é você ter autoestima, você ter valor próprio, isso não tem nada a ver com isso. Outra coisa é você olhar e falar assim, não, qual o valor que você está adicionando nessa relação? Porque toda relação aqui tem que ter troca de valores. Em alguns momentos uma parte vai dar mais valor, outros momentos outra parte vai dar... Esse é o equilíbrio bíblico que acontece. Em alguns momentos o homem vai fazer alguma coisa, em outros momentos a mulher faz outra coisa. Agora você entra numa relação em que a mulher, nesse caso, não quer fazer nada, não trabalha, não faz nada, não adiciona nada, não quer saber de ter filho, não quer saber de cuidar da casa, não quer saber de nada, e quer que venha um homem que pague por tudo e que, não sai, não fala nada, não faz nada. Aí sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Uma coisa chamada Passport Bros, um negócio assim. Esses homens dos Estados Unidos estão indo para o Sudeste Asiático para achar mulher para casar. Por quê? Não, porque eu chego lá, eu trago tudo isso e ali vai ter uma mulher que vai me respeitar, vai estar do meu lado e tudo mais. Não é minha serva, né? Tava falando, não é minha serva, não é minha empregada, não. O pessoal tem essa visão que, tipo assim, se você limpa a tua casa, você é empregada. Gente, da onde você tirou isso? Não, mas é isso que é formado. Eu falo, eu tenho uma amiga minha lá no Brasil. Não, mas se a gente fica muito tempo, eu tive essa experiência, porque quando a minha filha nasceu, eu parei de trabalhar, eu só continuei o estudo, terminei na universidade, e aí eu fiquei por conta dela. Fiquei 10 anos. Aí depois veio outro segundo filho, aí fiquei mais tempo. Então, a sua mente muda. Concordo. Sua mente muda totalmente. Mas aí que entra a questão de onde? Se você tem um parceiro, alguém que está com você, que reconhece esse papel. Sim. Exatamente. E trabalho em conjunto, né? Sim, não, aí foi quando a gente acordou. Acordou quando? Quando eu me mudei pra cá, pra Berlim. Aí eu tive depressão.
Fiquei 3 anos aqui sem trabalhar, sem nada, sem contato, eu tive depressão. Aí fui fazer tratamento, também tratei. Aí a gente sofreu e... Porque tem que ter uma harmonia e um equilíbrio. E é exatamente isso. Pode falar. Não, exatamente, porque quando eu casei, eu lembro bem que eu já tinha data de vencimento para minha esposa se aposentar. E eu estou devendo a ela, porque ela já devia ter parado. Eu acho que isso é um acordo entre o casal, porque quando meu pai casou com a minha mãe falou, quando eu casar eu paro de trabalhar. E assim foi, e ela nunca mais trabalhou. Então vai também do que a mulher sente, eu quero ser mãe, eu quero viver para isso, eu quero... E aí é um acordo. É o que eu tô falando. Eu tenho uma amiga no Brasil, concursada, trabalha, ganha bem. E ela falou pra mim, meu sonho é ficar em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa. Ela falou, é o sonho dela. Eu falo assim, o problema é que quando ela chegava para conversar com outras mulheres que eram mais ativistas, absurdo você ter... Eu não sou livre, eu não posso ter liberdade de escolher isso. Não, você pode ser livre para escolher só o que eu tô falando que é certo. Você tem que ser girl power, empreendedora. Eu quero ficar em casa. Eu encontrei uma pessoa que me apoia nisso, que não me humilha por causa disso, que não me diminui por causa disso. Legal. Então, ter essa... De novo, isso só faz sentido quando você está dentro de uma relação que, de novo, está exposando os valores que aquilo que Deus tem no mandato. Senão, sim, pode acabar acontecendo. O cara chega, joga a roupa em qualquer lugar, não tá nem aí, não, deixa aí, a mulher cuida, não sei o quê. Sim, se você começa a tratar sua mulher como empregada, sim, aí você não está fazendo o seu papel de acordo com o mandato bíblico. Entendeu? Acontece? Acontece? Poxa, acontece. Da mesma forma como tem mulher que trata o homem como se fosse um banco. Por quê? Porque, de novo, não está vivendo de acordo com o mandato bíblico. É igual falar de violência doméstica, não é só de homem para mulher. Tem muitas mulheres que fazem homens. Demais. É aí que entra a questão, de novo. Existe, na verdade, a incidência de violência doméstica feminina é maior que a masculina. Exatamente. Só que, por exemplo, se um homem chega numa delegacia e fala minha mulher me bateu, o que você acha que vai acontecer? Vamos gozar dele. Olha só, o cara tá perdendo a mulher. Acontece, gente, de verdade. É igual o caso de estupro de homem. Também, mesma coisa. Caraca. Mesma coisa. Mas por quê? Porque você tem um valor machista que fala assim, pô, mas você não é homem, cara? Que isso? Exatamente. Então, é um valor que é perpetuado, não só pelos homens, mas também pelas mulheres. Porque a sociedade diz que é o quê? Não, o homem não reclama disso, tá louco? A diferença, obviamente, que é o seguinte, é o que o pessoal fala, né? Dizem muito sobre mulheres que quando termina o relacionamento vai lá e risca o carro, bota fogo na roupa das pessoas. Tem mulher que faz isso. E aí o pessoal fala assim, por que você tem tanta história de mulher louca, de novo, com muitas aspas aqui, e você não tem tanta história de homem louco? Por quê, gente? Porque quando a mulher fica louca, ela queima a roupa. Quando o homem fica louco, o que ele faz? Ele vai mal. Ele mata a mulher. É verdade. Então esse é o problema. Quando a gente fala de violência doméstica. A mulher tem violência doméstica, ela pode fazer alguma coisa, tem casos extremos, mas no geral é a mulher que empurra, grita, não sei o quê. O homem vai fazer, no caso de homem de violência doméstica, ele pode muito bem matar a mulher. Como eu já vi quando eu era moleque, às vezes em igreja, tipo assim, não, volta pra casa porque não, é a união, Deus que abençoa os caminhos, vai pra lá. E a mulher fica lá até morrer, apanhando do marido. Não é uma discussão tão simples e tão leve assim, mas o que a gente está tentando conversar aqui é o seguinte, existe um mandato para o homem, que a gente está falando aqui agora. Cultivar, ou seja, você fazer florescer. Cultivar é o quê? No caso do homem, para sua esposa. Você tem que olhar para a tua esposa, você tem que ver que ela está o quê? Crescendo, florescendo. Você tem que olhar para os seus filhos, eles estão florescendo. Se isso não está acontecendo no seu lar, Deus vai perguntar assim, o que está acontecendo? Luiz, está acontecendo com a Carol, que ela está, tipo, ficando cada vez mais triste, cada vez desaparecendo, o ministério dela está morrendo. Por que está acontecendo, hein? Hein, Luiz? Você aí, que é o cultivador da casa. Por quê? É minha responsabilidade. Proteção, mesma coisa. O que aconteceu com a sua família aí que, sei lá, seu filho acabou caindo pro outro lado, mexeu nas drogas e não sei o quê? Isso quer dizer que o mundo acontece, a gente tem controle sobre tudo? Não tem. Mas a responsabilidade de assegurar que seus filhos não entrem por esse caminho é de quem? É nosso. É uma discussão que a gente tem tido muito agora, seja com nossos filhos pequenos. Você bota o seu filho numa escola pública, ele vai ter acesso a droga, sexualidade, um monte de coisa aleatória. Às vezes você tem que tomar uma decisão de falar o seguinte, quer saber? Vou mudar para um outro lugar, vou ganhar menos, vou viver de um outro jeito, mas ali eu tenho certeza que eu vou poder proteger minha família de uma forma correta. Estou falando para todo mundo fazer isso? Não, gente, pelo amor de Deus. Mas dentro da sua casa, quando você discute, você fala assim, olha, se a gente não levar, vai dar problema.
A gente já conversou com famílias que de repente a pessoa começa a ter contato com pornografia, começa a ter contato com drogas, e você percebe que a pessoa começa, tipo, ó, se ficar nesse ambiente, vai passar 2 anos e esse moleque tá perdido. Essa menina tá perdida. E aí você tem que tomar uma decisão como? De novo, com o seu mandato dizendo o seguinte, ó, a gente vai embora daqui, a gente vai pra tal lugar, a gente vai embora não sei aonde, a gente vai fazer homeschooling. É uma decisão fácil? Não. Talvez você vai trabalhar e em vez de ganhar isso, você vai ganhar isso? Talvez sim. Talvez você vai perder um benefício que você tem, né, um kindergarten da vida, e você vai ter que viver num lugar que você não tem, vou ter que fazer menos coisas, vou ter menos condição? Talvez sim. Mas se você está cumprindo o seu mandato, que é proteger a tua casa, de novo, você vai conseguir ter uma família que vive muito mais de acordo com a vontade de Deus. A forma como Satanás faz, ele começa a colocar, tipo, e isentar a responsabilidade do homem de perceber isso, de proteger, de cultivar, de liderar. Entendeu? Ah, tem que tomar... Ai, eu não tenho que tomar essas... Eu não tenho que fazer nada disso, sabe? Tipo, larga pra lá. Eu não sou responsável pelo desenvolvimento dos meus filhos. A escola está ensinando já, a igreja está lá na escolinha, não tem nada a ver com isso. Lá na igreja do meu pai estão tendo células masculinas e femininas. É homem ao máximo e mulher ao máximo. E eu achei bonito uma das frases que os homens usam, que é assim: quando há um problema no meu lar, o problema acaba aqui. Eles batem no peito e falam: o problema acaba aqui. Eu achei isso muito bonito. Estou tentando aplicar isso na minha vida. Eu acho que isso não é só questão de machismo, essas coisas. Eu acho que, biblicamente, é o resumo perfeito do papel do homem. Tem um problema no meu lar, o problema acaba aqui. Você estava falando de terceirizar a educação. O que a criança vai na escola e aprende? Olha o Diário de um Banana. O que o Diário de um Banana diz? O homem é um banana. É assim que as crianças estão crescendo e vendo o papel do homem e da mulher. Desde a escola. E isso entra num ponto que a gente estava falando aqui agora, que o homem passa hoje por uma posição que o homem ele começa a ter que ser colocado como menos, como tipo a escória, como tipo, não precisamos dos homens. Homem é só machista, homem é só tipo negativo. E aí eu falo, tem acontecido, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do negócio chamado incel. Incel é celibatários involuntários. Que é essa molecada, às vezes, entre 15 e 25 anos, que porque eles são homens, tipo, e não tem, às vezes, um salário, alguma coisa, quando você tem aquela expectativa de todas as mulheres que você tem a essa altura, esse salário, esse tudo, esses caras não conseguem namorar, não conseguem achar nenhuma mulher olha pra esses caras. Só que acontece, aí eles estão lá, e ao invés de novo, eu digo o que eu falo, que aí o papel da igreja às vezes falha também. De não apoiar essa juventude, de falar, ó, tem que ser uma questão mais saudável, e começar a mostrar que, olha, às vezes você vai casar com uma pessoa que não é tão alta assim, mas é uma pessoa que vai te amar e vai cuidar pra você da vida. Às vezes ele não tem um salário de 200 mil, mas ele tem 50 mil, mas ele vai prover pra tua casa sem entender isso. Como a igreja às vezes não tem agido nisso, você começa a criar essa parcela que aí sim começa a entrar nessa masculinidade tóxica. Eu uso muitas aspas porque é um termo muito mal usado hoje em dia. Aí começa a fazer o quê? Não, aí o cara começa a entrar em fórum da internet pra falar mal de mulher, fórum da internet pra ficar tipo, entrando em pornografia do pior tipo. Por quê? Porque já que eu não consigo ter uma namorada, não consigo ter um relacionamento, entendeu? Vou viver de um jeito errado aqui. Isso é um problema que está acontecendo sério. No Japão tem um negócio chamado hikikomori. Principalmente meninos, também na cidade, 15 a 19 anos, que entram no seu quarto, fecham a porta e acabou. Vivem lá dentro. Por quê? Não, você era na sociedade pra quê? É isso que eu falo. Eu já tenho ouvido muitas vezes acontecer isso com alguns homens. Fala assim, poxa, eu vou parecer por quê? Se eu chego lá, automaticamente você é um cara, já virou machista, não sei o quê, tal. Você vê às vezes trabalho, tipo, não, no trabalho a gente vai contratar, eu falo, na empresa que eu trabalho. Não, pra essa vaga a gente tem que contratar uma mulher. Eu falei, por quê? Porque a vaga, né, pra ser um criador de conteúdo. Não, porque a gente tem que ter uma porcentagem de mulheres na empresa. Eu falo, mas e se o candidato for melhor, é um cara? Aí acontece, aí vai ter as mulheres que vão falar assim, não, aí é bom, quer dizer que vai ter mais pra mim agora. Tem uma frase, eu falo, não gosto da Simone de Beauvoir, né? Tipo, porque ela tem muitos problemas, ela foi uma das primeiras feministas, mas ela fala uma coisa assim, ela fala,
um dos motivos porque os oprimidos não se libertam é porque, tipo, dentro dos oprimidos tem o desejo de ser um opressor. Então, quando você pega alguém que não tem nada e você fala assim, agora você vai ter igualdade, você pode acessar, essa vaga vai ser para a mulher de qualquer jeito, a mulher, ela tem que assumir o papel e falar o seguinte, isso não é justo. É difícil, hein? Difícil você pegar uma pessoa que às vezes foi marginalizada, nunca teve essa chance na vida. Quando a porta se abre, você fala assim, não, isso não está certo. Sabe quem mandou a gente fazer isso? Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Viver como cristão é exatamente isso. É você ser um cristão, um homem, quando um solteiro, aparecem 50 mulheres no seu caminho e você fala assim, não, meu caminho é seguir a Cristo. Não, mas o mundo está falando que é certo, você pode. Meu caminho é seguir a Cristo. É um homem que está casado e de repente quer sair, quer entrar no adultério, quer fazer não sei o quê. Meu caminho é seguir aquilo que Cristo mandou. É a mulher que é casada com um homem e vê um marido do lado e fala assim, oh, não vou anular a liberdade, a criatividade, a forma do meu marido se desenvolver. Impedir que ele tenha amizades, alguma coisa assim. Não. Se a sua escolha fazer isso é outra questão. Eu sei que é o meu direito, mas Cristo falou, negue-se a si mesmo e me siga. A parte mais difícil do cristão não é às vezes ser perseguido e morrer pelo evangelho. É quando o mundo inteiro vira pra você e fala assim, que nem o Satanás, tá aqui ó, a bandeja. Tudo isso aqui é seu direito. Tá aqui a árvore, pode pegar, que outra coisa linda. E você fala assim, não é pra mim. Depende também da amizade para um homem casado. Lógico. Gente. Quando eu casei, meu marido tinha uma amiga de 20 anos, mas essa amiga falava de mim. Então, aí... E os problemas que a gente tinha, ele passava para essa amiga até dizer para ele que ele tinha que se separar de mim e que ele estava... É que aí não é amiga, né? Então isso não é amiga. Eu concordo. Agora você vai ter que escolher a amiga ou a família. Concordo plenamente. Então, não, gente, pelo amor de Deus, não vamos entender da forma errada. é que muitas vezes tem pessoas, ok, posso ficar com aquela família lá. Como se ele estivesse aqui, provavelmente ele diria, olha... Você falou, aquela amiga lá, eu poderia continuar, a igreja mesmo falou. Não, mas só que eu coloquei um ponto. Ou você escolhe a família ou a amiga. É isso que eu falo. Infelizmente, você teve que botar esse ponto. Exato. Porque o homem, quando ele entende, ele vive de acordo com o mandato da Bíblia. Não, se eu tenho um amigo ou uma amiga minha que fala assim, ai não, mas a Carol, isso comigo, ó. A Carol sou eu. Mesmo que você esteja certo. Não é teu papel falar nada disso. Isso que eu falo. Nunca aconteceu comigo de um amigo meu falar assim, essa sua namorada aí, não sei não, hein? Essa sua esposa aí, não sei não. Mas se você tem um ambiente, a pessoa... E pode ser marido, pode ser amigo, pode ser família, pode ser seu pai. Ih, não tô gostando, ó. Essa é minha esposa. Pode ser Se você vai ter um problema... Isso aí. Se você tiver um problema, aqui em casa não. Mas isso acontece, lógico que acontece. Isso que eu falo, por exemplo, o que aconteceu comigo foi depois que você começa a namorar mais uma, os seus amigos normalmente têm a mesma idade e começam a passar pela mesma coisa, mas seu amigo que era um seu amigo solteiro. Então isso na época eu estava namorando com a Carol, tipo, a maioria dos meus amigos ainda estavam solteiros. Vamos numa festa? Tá bom, vamos, mas você chega lá, tá todo mundo começando a conversar com as meninas, eu tô lá. Eu falei, não é mais lugar pra mim. A Carol falou pra mim, não, você não vai. Não, nunca precisou falar nada. Porque eu até falei assim, amor, tipo, eu vou chegar lá, eles vão ficar querendo correr atrás de mulher, parece um bando de pavão. Eu só tô lá tomando Guaraná e comendo hambúrguer, porque, tipo, né, vou fazer o quê aqui? Não é meu lugar, né? Mas eu podia chegar assim, não, chego lá. Não, tem um monte de mulher dando em cima de mim, mas eu não faço nada porque eu tenho uma namorada. Pra que você vai se botar nessa situação? Por que você quer botar essa situação? Primeiro, o desrespeito que já existe, mas por que você vai botar numa situação que você vai colocar na porta do pecado? Satanás falando assim, nossa, eu até ia tentar esse cara, mas ele veio sozinho aqui. Ele veio aqui na beira do pecado sozinho, nem precisei ir buscar ele. Veio bater na minha porta. Mas eu estou falando isso como um caso de repente, mulher e tudo mais, mas pode ser outras coisas. Pode ser outras coisas, outros vícios. Eu falo, videogame é uma coisa que bate muito no pessoal de hoje em dia. É isso que eu falo, na geração anterior, um homem da minha idade, com 38 anos, ter um videogame era um absurdo. Eu tenho. E é aceitável hoje em dia. Mas se o meu videogame, ele toma o lugar, sei lá, tipo, em vez de cuidar da minha família, cuidar da minha saúde, eu quero ficar só no videogame, em detrimento da minha casa e da minha família, meu amigo, tem um problema aí.
De novo, a questão do videogame a gente pode conversar mais porque entra na outra questão, não, é a questão das amizades que a gente estava falando. Em alguns casos, o homem, quando é adulto, o único momento que ele tem interação com outros homens é, às vezes, jogando videogame. E é triste você pensar nisso, mas é o que é. Todo caso é assim? Não. Mas todo mundo aqui é adulto e consegue pensar com a sua própria cabeça. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala entrando nesse ponto, tem coisas que para você vão ser detrimento para sua família. Ter amigos, por exemplo, tem cara que não consegue ter amigo. Se ele vai ter amigo, ele não consegue ter uma família e ter amizades. Tem cara que não consegue. Então ele precisa viver ali mesmo, dentro da casa, se isolando de todo mundo para conseguir cumprir o papel dele. Tem cara que se você fizer isso, o cara morre, porque ele precisa, ele é social, ele tem que estar no meio de gente, tem que fazer coisa, não sei o quê. E não tem nenhum intuito dele de fazer isso para atrair a família. Não, simplesmente ele quer expressar. Nós temos que ter a maturidade de entender isso. Mulheres, vocês estão com seu marido, seu namorado, tudo mais, tem que olhar para ele e entender isso dele. O que eu preciso fazer para não matar o meu marido? De verdade. E não é matar, às vezes, fisicamente, né? Aí já entra outra questão. Da mesma forma que o marido tem que olhar para você e falar assim, o que eu faço para poder fazer minha mulher florescer e crescer? Porque, de novo, se Deus olha para você e tua mulher está diminuindo, piorando, se tornando mais triste, aparecendo assim, sabe? Como se fosse você vê que a pessoa está perdendo a vida. Eu não estou falando nada de questão física aqui, tá, gente? É questão da essência da pessoa. Você não está cumprindo o seu papel. Deus não te isenta dessa responsabilidade. O mundo pode te isentar. O mundo pode nos isentar dessa responsabilidade. Deus não nos isenta. Só que também Deus não coloca sobre a gente o peso que o mundo quer colocar. Por isso que ele fala, meu fardo é suave. Meu jugo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então quer dizer que é fácil ser um homem segundo o mandado de Deus? Nesse mundo, não é. Só que a pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte, qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa? É viver uma vida fácil, mas que não seja de acordo com o mandato de Cristo, o mandato da Bíblia? É uma opção. Só que depois você não pode reclamar se você percebe que a sua esposa tem que fazer, às vezes, cumprir o seu papel. Bom, já estamos aí um tempo avançado, eu vou encerrar aqui. Depois os irmãos dão uma lida lá no livro de Ruth, eu vou simplesmente pincelar aqui que eles falam sobre Boaz. Vocês já devem ter ouvido falar da história de Boaz. Boaz foi ele era do povo de Israel. Quando Ruth volta com Noemi, de Moab, e eles entram ali em Israel, perderam o marido, perderam os filhos, perdeu a propriedade, perdeu tudo. Um dos papéis que o homem tinha naquela época, do homem mais próximo, do parente mais próximo, era de ser o redentor. E aí, obviamente, é uma figura com Cristo e tudo mais. O homem, no caso aí, a gente foi o exemplo de Boaz, ele assume o papel de ser o redentor de Noemi e de Ruth. Só que esse não era o papel dele. Porque, de acordo com a lei, tinha que ser o parente mais próximo. E a Bíblia fala que tinha mais um que era mais próximo, que era o parente que poderia fazer isso. Só que esse homem, a Bíblia não dá nem o nome dele. Quando apareceu lá e ele sabia que era Noemi, ele sabia que ela voltou. Em nenhum momento você vê na Bíblia dizendo que esse homem se levantou para assumir a responsabilidade dele. Então o homem que fala assim, eu sei que é a minha responsabilidade, mas você não pediu, você não falou. E aí quando você faz isso, você está fazendo o quê? Que nem esse cara que ao invés de falar assim, não, é minha responsabilidade. Boaz, se você for ver, está escrito lá, se você for ler lá em Ruth, do 1º até o 3º capítulo ali, vai mostrando. Quando eles voltaram, deixou ela colher na plantação dele, tratou ela com generosidade. Quando ela foi lá e dormiu aos pés dele, ele falou assim, eu vou te redimir. Ele assumiu o compromisso, ele teve a responsabilidade de um homem de falar, eu vou cumprir o meu papel, que cabe a mim com essa família. E esse é um exemplo pra gente, homens que estão aqui, que a responsabilidade que você tem de ser homem não é algo que tem que ser cobrado, sua mãe, sua esposa, de alguém. Você não pediu nada. Se você tem um papel, uma responsabilidade, você tem que falar assim, não, como Boaz fez, não, eu vou redimir. E aí Boaz, depois ele acaba casando com Ruth, eles têm um filho, depois um neto chamado Obed, esse Obed é pai de Davi, que virou o rei Davi.
Boaz, ele é da segunda geração depois da queda de Jericó. A mãe de Boaz, a mãe ou a avó de Boaz, eu preciso olhar de novo, era a Raabe, aquela mulher que ficou lá na muralha, e o pai dele era Salmão, ou seja, acabaram de ver ali o poder de Deus e tudo mais, mas vivendo na época dos juízes, que todo mundo conhece aqui, que era uma época que faz o que você quiser. Quer seguir de acordo com o mundo? Não tem problema. Por que o exemplo de Boaz é tão forte com a gente de hoje? Porque a gente vive num mundo mais ou menos exatamente que nem Boaz vivia naquela época. Existe Deus, eu sei que existe, mas se você quiser viver de acordo com o mundo, mas você vai querer viver de acordo com as regras de Deus, que absurdo, né, meu? Século 21, e você querendo esse negócio que não tem nada a ver com o mundo de hoje. Talvez Boaz ouvia isso. Boaz, por que você está querendo fazer isso, cara? Tem um outro cara lá para resgatar, você não tem que fazer isso. Não, minha responsabilidade. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que é muita coisa. Pode falar. De outros princípios que você falou, que está em Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e lhes disse: multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai os peixes, as aves e todo animal que se move. O homem não é para dominar homem, o homem é para dominar animais. A criação. E o que mais se vê hoje é o homem dominando o homem. Esse é um princípio de Deus que também não pode ser livrado. A gente tem muito mais coisa para explorar em cima dessa questão de masculinidade, gente. Então, assim, na aula que vem a gente vai falar sobre feminilidade, depois de 2 aulas a gente vai falar sobre a questão do transgênero. E a gente não vai esgotar a discussão. Mas o que eu espero, e essa foi a minha oração, é que isso possa, para os homens, relembrar que a gente tem essa responsabilidade, esse mandato divino, e para as mulheres que vocês têm um papel extremamente importante no resgate dessa masculinidade bíblica. Que é infeliz, e eu falo, num mundo em que vão dizer que agora é o seu tempo, vocês podem assumir, podem fazer o que vocês quiserem agora, num mundo que talvez o feminismo diz que, olha, você tem autoridade, agora você pode fazer o que você quiser e tudo mais. Você está naquela posição de você falar o seguinte: eu entendo que eu posso fazer isso, eu entendo que a sociedade vai me louvar se eu fizer isso, mas se eu for cumprir o meu papel de acordo com o que Deus está falando, isso daqui eu tenho que me abster. E não é fácil, até porque, de novo, se você é uma pessoa que passou por opressão por muito tempo, de novo, o povo lá de Israel, né? Sai do Egito depois de 400 anos de escravidão. Eu quero viver, você acha que eu estou preocupado? Eu vou ver dinheiro, eu quero pegar, vou ver alguma coisa, eu quero ter. Por quê? Porque se você não é liberto de fato, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres, porque ele transforma a sua mente, você deixa de ter uma mentalidade de escravo, mentalidade de oprimido. E esse é o papel que eu entendo, que para o homem conseguir ser homem, muito disso existe também que a mulher consiga apoiar e fortalecer esse homem para ser homem. E não é uma responsabilidade fácil, principalmente quando o mundo diz que você não precisa mais fazer isso. Mas esse eu queria mostrar por alguns dados, mostrando que o homem tem padecido também por causa dessa mudança, para perceber que as próximas gerações precisam que nós tomemos essa posição. E passemos para as próximas gerações o papel de que não é vai ser escravo, vai ficar em casa, a mulher não estuda mais, não é nada disso. Voltando no assunto que a irmã falou a respeito da amiga, né? Eu assisto as orações do Bispo Bruno Leonardo lá no Brasil. Aí hoje ele estava falando a respeito disso, de amizade no relacionamento. E aí ela tinha um relacionamento, era casada com um rapaz, né? E aí ela contava tudo para essa amiga, confiava completamente. E a amiga foi lá, fez o quê? Amiga, separa que não dá certo, ele não é pra você, isso e aquilo outro, não dá certo, separa. A amiga virou as costas, quem foi morar na casa com o marido? A amiga. Gente. Eu sei que a gente tá falando de homem, mas olha. Mas assim, a gente vai falar mais sobre isso. É tão bom para terminar aqui que na semana que vem a aula vai ser mais ou menos sobre isso, nessa linha também. Mas eu acho que assim, todo mundo aqui é adulto, ninguém aqui é criança de 10 anos de idade, a gente pode ter uma conversa franca e falar de certas coisas. Mas é isso, gente. Tipo, homens,
Lembra da sua responsabilidade, do seu papel de cultivar, de proteger, de liderar. Toma banho, se você não toma. Limpa tudo direitinho, vocês não precisam fazer isso. É importante, gente. Eu sei que às vezes, talvez não seja o problema daqui. Mas às vezes vocês vão ter que lidar com pessoas lá no mundo que acham isso, que tem essa visão, que isso está errado, que não tem que fazer e tudo mais. Nós podemos também ser canal para poder colocar uma masculinidade sadia para outros homens que a gente conhece e conversa. Talvez você está no grupo de WhatsApp que o pessoal quer passar pornografia, você pode ser a pessoa que fala assim, gente, aqui não. Aqui não. E mostrar, olha, isso não faz sentido. Ou você está às vezes num papo de conversa no trabalho, um bando de homem, cada um está falando como traiu a mulher, como já aconteceu comigo. Trabalhava num banco que era isso, cada um contando a história um do outro, falando assim, não, porque eu peguei essa aqui, eu casei com aquela lá, não sei o que, cada um falando da história de como traiu a mulher. E viraram pra mim. Falei assim, não, eu sou fiel mesmo, nunca fiz nada disso. Mas não falei pra, tipo, seus pecadores do inferno. Não, eu falei assim, gente, isso não faz sentido pra mim. E o cara que era da idade mais próxima que a minha, que era um cara que quando eu falava com ele, falava da mulher, que amava, das filhas, mostrava foto das crianças, um cara que você via que tinha um amor pela família. Sentado naquela mesa, adorava falar da vizinha, de não sei quem. Falei pra ele assim, cara, queria ver na tua cara. Mas eu falei com você faz 2 horas, você falou da tua esposa tá doente em casa. Você tá sentado agora na mesa falando da tua vizinha? Aí ele parou assim na minha cara. Eu falei, eu não posso falar pra todos esses outros caras aí, esses caras aí querem fazer a vida deles, eu não tenho nada a ver com isso. Agora você que tá do meu lado, por favor, não precisa entrar nessa conversa, você não tem que entrar nessa conversa. Ah, isso quer dizer que você vai ser excluído eventualmente? Provavelmente, vão parar de chamar para o almoço. Bom, como já aconteceu comigo. O pessoal vai sair à noite para fazer happy hour, eu chego lá, o que você vai fazer? Guaraná. Ué? Não vai encher a cara com a gente? Não vou. Chega no segundo, no terceiro, o cara não chama mais. Acontece. Ah, mas aí quer dizer então que eu não vou ter chance de crescer na vida, profissionalmente, não sei o que, tal. O homem fala muito da questão de status. Se esse é o preço a ser pago para que nós vivemos de forma correta, de acordo com o Evangelho, de acordo com o mandato de Cristo, porque eu prefiro muito mais chegar no céu sozinho, sem amigo, e Deus falar assim, pode entrar, do que eu chegar lá, não, Deus, eu tive vários amigos, tá bom, mas pode ficar do lado de fora. Então que a gente, homem, pode ter isso, a gente entenda isso, e que Deus nos ajude e abençoe, porque ser homem no mundo de hoje não é fácil. Não é fácil. Mas a gente não tem outra escolha. A nossa opção é ser homens de acordo com aquilo que Deus nos ensinou. E a Bíblia fala também, como o ferro afia o ferro, né? Um amigo afia o outro. Essa é a única coisa que eu menciono para os irmãos que estão aqui, que a gente possa ter um pouco mais disso também. Da possibilidade de chegar um para o outro e falar, olha, estou passando por um aperto aqui, eu estou passando por uma situação ali, eu preciso de ajuda. Não só quando a gente está quase morrendo, mas eles só precisam conversar e para abrir o jogo. Porque eu garanto que isso é uma coisa bíblica, que Deus preparou essa comunhão para a gente conseguir. Um ajudando o outro a ser homens melhores na presença de Deus.